Seja construindo casas ou cultivando vegetais, Masaru ainda está fazendo a mesma coisa que fazia no Japão. A única diferença agora é que ele está fazendo isso em outro mundo, em uma vila rural no interior. Masaru enxuga o suor depois de terminar suas tarefas de reposição, apenas para receber uma lista de outros trabalhos para concluir. Ele questiona se lidar com essas tarefas realmente faz parte de suas responsabilidades, mas essa é a vida de um funcionário de uma loja de materiais domésticos rural. Uma loja desse tipo normalmente é um estabelecimento que vende bens e necessidades do dia a dia. Pelo menos é assim que deveria ser. No interior é diferente, desde pedidos e entregas até praticamente atender qualquer solicitação possível, incluindo máquinas, reparos, jardinagem e paisagismo, construção, medições de terreno e praticamente tudo que o cliente possa precisar. Por causa disso, os funcionários raramente têm dias de folga, quase como em uma empresa exploradora. Mas quando Masaru vê os sorrisos agradecidos dos moradores da vila, ele se lembra de que nunca considerou isso um trabalho ruim, pelo menos não até hoje. Ele termina mais uma noite em claro, pensando em como seu corpo envelheceu. De repente, sua visão começa a ficar embaçada. Tudo fica branco e ele sente algo completamente fora do normal. Justo quando estava prestes a desmaiar, uma força o engole. E então ele sente seu corpo chegar em um lugar diferente. Ele não fazia ideia de onde estava, pois tudo ao redor era branco. Até suas roupas ficaram largas, como se seu corpo tivesse encolhido completamente. Enquanto gritava confuso, uma voz surgiu para parabenizá-lo por ter sido selecionado. Uma mulher apareceu no céu, descendo graciosamente para cumprimentá-lo. A deusa Victinias diz que ele será reencarnado em um mundo de fantasia, cheio de magia e feras. Com seu destino selado, ela age para levá-lo a este mundo. Você está no canal do Anicaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito, se o sininho está ativado e considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante, de verdade. Ah, eu tenho uma novidade. Tá rolando um sorteio de R$50 no Pix lá no nosso servidor do Discord. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Corre lá que ainda dá tempo. Dito isso, sem mais enrolações, bora para essa história. Masaru geme. Ao abrir os olhos, em vez do som habitual do despertador, a voz de uma mulher o acorda. Mas, para sua confusão, ele vê um par de orelhas de coelho. Ele se levanta de repente, totalmente desperto pela surpresa e pelo encontro inesperado, dominado pela curiosidade, e estende a mão e toca as orelhas, confirmando que são reais, macias e quentinhas. A garota recua, sentindo-se invadida pelo contato, e pede desculpas. Ele então pergunta quem é a mulher com orelhas de coelho. Ela o corrige, dizendo que na verdade é uma lapine, com orelhas reais. Apesar do choque, ele se recompõe após o encontro com o povo coelho. Não era um sonho como ele esperava. Ele realmente foi transportado para outro mundo. Assim como a deusa disse, era uma terra vasta e verde. No entanto, era mais problemático do que encantador. Começar do zero em outro mundo era difícil demais, e ele começa a entrar em pânico. Mai o observa murmurando sozinho e congela quando ele de repente se vira para encará-la. Ele então pergunta se ela poderia levá-lo até onde ela mora. A verdade é que ele não tem para onde ir, então precisa de um grande favor. Infelizmente, ele é humano, e os outros ficariam bravos se ela o levasse sozinha, segundo os adultos da aldeia. Humanos são seres cruéis que não gostam de ninguém que não seja humano. Assim como em mangás e jogos, a raça dele deve recorrer à escravidão ou coisas do tipo. Mesmo assim, ele pede para a garota falar com eles. A conversa dos dois é interrompida quando sentem algo vindo por trás. Aproximando-se com um sorriso sinistro está um Goblin, quase transbordando poder. É tão forte que é preciso um grupo inteiro de adultos para derrotar um. Como está coberto de cicatrizes, deve ter se separado do seu grupo. Ela puxa o braço de Masaru, dizendo que precisam fugir agora, quase chorando enquanto tenta convencê-lo desesperadamente. No entanto, isso tem um efeito oposto. Em vez de recuar, ele reafirma sua decisão e a coloca atrás dele, dizendo para Mai fugir enquanto ele mantém o monstro ocupado. Se realmente for tão perigoso, ele não pode deixá-lo segui-la até a cidade. Ela tenta avisá-lo sobre o que pode acontecer se ele lutar, mas ele já sabe disso e ainda assim diz para ela ir logo. O jovem permanece ali enquanto ela vai embora, sem saber exatamente o que está fazendo. Depois de ver a expressão preocupada dela, não havia outra escolha além de protegê-la. A adrenalina corre em seu corpo enquanto ele provoca o monstro para atacá-lo. A criatura atende e balança seu martelo contra o jovem, com força suficiente para destruir o chão onde ele estava. Mesmo sem ser atingido diretamente, ele é lançado para longe. O Goblin sorri como se zombasse de seu corpo fraco. Ele fica frustrado e pensa que só precisa de uma habilidade para ter uma chance. Sentindo que não tem outra opção, Masaru joga algo no inimigo. Uma garrafa de água atinge o rosto do Goblin, e Masaru olha para o plástico reciclável fino com descrença. O monstro não consegue evitar rir de sua tentativa patética de se salvar, exibindo um sorriso assustador. Ele acha que acabou. No entanto, de repente a criatura escorrega na garrafa ao dar um passo à frente.
Antes mesmo que o jovem entenda o que aconteceu, a cabeça do inimigo bate em uma pedra e ele desmaia. Masaru até solta uma risada, agindo como alguém registrando uma ocorrência policial na rua. Uma mão aparece de um portal e estapeia seu rosto, perguntando o que ele está fazendo. Ela diz que o invocou perto de uma vila humana pacífica, então por que ele estava tão longe? Agora ele está sendo atacado por goblins e quase morrendo logo no primeiro dia. Para sua surpresa, ele vê Victinias olhando para baixo, irritada, perguntando por que ele não está usando todas as habilidades fortes que ela lhe deu antes da reencarnação. Os dois falam sobre a mudança para o outro mundo por causa de um deus que perdeu uma aposta com ela. Ele foi designado para o mundo que ela administra, confirmando sua identidade. Ela continua falando sozinha sobre sua nova idade, trabalho e habilidades, até que ele a interrompe para levantar suas próprias preocupações. Ele ainda não acredita que isso seja verdade, mas infelizmente é, e ele não tem opção de recusar. O choque da realidade o atinge. Como uma deusa onisciente, ela entende que fazer isso às cegas deve ser assustador. Para acalmá-lo, ela preparou suas bênçãos pessoais e oferece 3 cupons de habilidades. Isso é algo familiar para ele, comparável às habilidades de jogos que gosta de jogar. Enquanto ela começa o processo, uma mão aparece de um portal e segura firmemente seu ombro. Hera surge com um sorriso assustador, dizendo para Victinias dar 8 cupons a ele. Victinias se arrepia quando a deusa mais velha diz que ela deve ter se enganado ao falar. Com isso, a filha problemática é levada por um momento, pois elas têm algo para discutir. Normalmente, quem faz a aposta deveria se desculpar, mas Hera decide fazer isso pessoalmente. Seu marido, Zeus, e a filha causaram problemas, e ela pede desculpas por isso. Masaru reconhece os nomes como figuras da mitologia grega. Ao fazer contratos divinos, eles só precisam ajudar a alma escolhida concedendo bênçãos. Eles podem conceder coisas como o idioma local, mas depois que a pessoa desce ao mundo, os deuses não podem mais interferir. Além disso, a filha pretende dar apenas 3 cupons em vez de 8. Planejando ficar com alguns para si. Ele franze a testa com raiva, mas Victinias age como uma criança e ignora seus próprios erros e segue em frente. Elas invocam uma máquina de habilidades em forma de gacha. Esse será o instrumento divino que usarão. Como não podem dar nada específico a ele, existe a regra de que a cada 10 giros, ele ganha um giro extra. Hera tem uma ótima ideia e concede mais 2 cupons vindos de Zeus e Victinias como pedido de desculpas. A filha não tem poder para se opor, então apenas enfatiza o quanto isso é uma grande bênção. Para receber 11 habilidades, ignorando o resto, ele começa animado a sequência de invocação de habilidades. A primeira coisa que consegue é a avaliação nível 3. Em seguida vem artesanato em pedra nível 4. Tudo parece comum, mas as deusas confirmam que a sorte dele é grande, então algumas habilidades boas devem aparecer. No entanto, ele continua recebendo várias habilidades simples, como desmontagem, mineração e curtimento de couro. Conforme os giros continuam, ele obtém uma caixa de armazenamento dimensional de nível relativamente alto, além da ferraria, alquimia, cura, magia e desmatamento. Os atributos de sorte de Masaru são absurdamente altos, mas os níveis de suas habilidades são medíocres. Por fim, ele recebe a raríssima habilidade de mapa, que mostra a área dentro de um raio de 3 km. Seus olhos quase se enchem de lágrimas, como se a vida estivesse dizendo para ele virar carpinteiro. Com isso, a distribuição de habilidades termina e chega a hora de descer para seu novo mundo. Ele desperta deste pensamento. Um bilhete de habilidade só é criado quando um deus imortal tem um filho, e ele usou 10 deles. Ele conclui que não tinha como lutar com habilidades que possui, mas Victinias não está com paciência para desculpas. Ela o lembra de que ele não está mais na Terra e precisa fazer algo em relação ao Goblin. O jovem recebe o pesado porrete com espinhos do monstro. Ela diz que lá fora é matar ou morrer. Se ele quiser viver, precisa encarar a realidade e aceitá-la. Por enquanto, a melhor opção é acabar com aquilo com um único golpe. Quando ele faz o que foi dito, ela elogia e manda verificar sua tela de status. Masaru se irrita com a presença dela, mas obedece mesmo assim. Ele chama mentalmente sua tela de status e vê que subiu de nível graças à experiência da luta. Após a lição valiosa, ela se prepara para curá-lo e teleportá-lo para uma vila próxima, mas ele a interrompe, dizendo que encontrou uma garota poucos momentos antes. Ela fica surpresa, não esperando encontrar alguém tão longe na floresta. Então ele explica que a garota faz parte de uma tribo do povo coelho, e Victinias insiste urgentemente que ele precisa ajudá-la a voltar para sua aldeia em segurança. Mamão agarra Victinias. Ela se vira irritada, exigindo saber quem é, e encontra o olhar gelado de Hera, dizendo para a deusa parar de interferir com os humanos. A deusa mais jovem é arrastada de volta para o portal, e Masaru é encorajado a viver como quiser em um mundo totalmente novo. Assim que elas desaparecem, uma voz familiar o chama. É Mai voltando com vários adultos armados para ajudá-lo. Ele sorri para a garota chorando enquanto ela o abraça, dizendo que ele saiu inteiro. O povo dela então agradece sinceramente por ele ter colocado sua vida em risco para proteger uma estranha. Eles perguntam sobre o Goblin, e o humano apenas aponta para o lugar onde o corpo está. Todos ficam em choque, incapazes de acreditar que ele derrotou sozinho.
Ele ri sem jeito e diz que teve sorte, pois a criatura sofreu um acidente. A situação era absurda, mas a questão mais urgente para ele era onde iria ficar. Felizmente, eles conversaram sobre isso no caminho e concordaram em acolher alguém necessitado. Seus olhos brilharam de esperança e gratidão. Abrir a casa para alguém que arriscou a vida para proteger Mai não é problema algum. A primeira coisa que ele precisa fazer é conhecer o chefe da aldeia. Tudo aconteceu rápido demais antes, então não houve tempo para conversar. Agora, Mai finalmente se apresenta corretamente. E a imagem dela, o chamando de irmão mais velho, faz seu coração se aquecer. Ao perceber a reação dele, ela fica preocupada, mas ele diz que apenas não esperava que algo assim acontecesse. Agora é a vez dele. Ele estende a mão e se apresenta com um sorriso. Há muitas dúvidas em sua mente, e ele nem sabe ao certo do que é capaz. De qualquer forma, sua vida livre em outro mundo começa ali. Masaru era um atendente de loja de ferramentas de 36 anos, até o dia em que voltava para casa. Um dia, uma deusa chamada Victinias o invocou sem aviso e sem considerar sua situação. Ele foi reencarnado em outro mundo para receber 11 bilhetes divinos. Não ganhou nenhuma habilidade útil de combate. Para piorar, foi atacado por um goblin na floresta logo no início. Ele realmente achou que iria morrer, mas por causa de um encontro do destino, foi levado à aldeia do Povo Coelho logo na entrada. Ele viu um assentamento relativamente amplo e simples, mas isso não o torna menos impressionante por ser outro mundo. As pessoas observam enquanto ele atravessa a aldeia como humano. Há poucos moradores, mas todos se ajudam para sobreviver. Por isso, Mai fica muito feliz se ele considerasse todos ali como sua família. Ele é grato, mas não consegue deixar de notar que a cerca defensiva é apenas um conjunto de troncos amarrados. Considerando também as casas, a civilização parece estar na Idade da Pedra. Ele é informado de que faz apenas 2 anos desde que construíram um assentamento. E Masaru pensa em como a vida deles deve ser difícil. Eles chegam a uma cabana maior, onde ele encontrará o chefe da aldeia. Ele é levado para dentro e vê Toro organizando várias flechas no chão. Felizmente, o líder o recebe com cordialidade, dizendo que já ouviu falar dele, embora tenha duvidado no início ao ouvir sobre o humano. O chefe parece jovem. Apesar disso, Masaru se curva e agradece por terem acolhido ele. Se não tivessem ajudado, provavelmente teria sido devorado na floresta. Pelo contrário, Toro diz que eles é quem estão gratos por ele ter arriscado a vida para proteger Mai. Com isso, ele dá as boas-vindas oficialmente ao jovem na aldeia. Pode parecer rápido demais, mas por enquanto, ele terá que ficar na casa da garota. O pai dela morreu cedo, então ela e a mãe precisam de mais alguém para ajudar. Embora não se importe, ele se preocupa em ser inconveniente para alguém da idade dela, mas ela diz que ele é muito bem-vindo em sua casa. Mais uma vez, ele se mostra extremamente grato pela hospitalidade. Como o sol já está se pondo, ele pode se concentrar em se instalar, e amanhã poderão conversar sobre assuntos da aldeia com calma. Eles estão sendo muito gentis com ele, e ele se pergunta se há algo que possa fazer como estrangeiro para retribuir. Enquanto Masaru sai da cabana do chefe, ele se lembra de sua antiga vida como funcionário de uma loja de ferramentas, pensando nas experiências do passado, nas habilidades divinas que recebeu das deusas, e na situação atual do assentamento, algo importante faz sentido em sua mente. No início parecia um azar, mas ele percebe que há algo que pode fazer por todos. Ele chama o chefe em voz alta e com urgência, dizendo que encontrou a coisa perfeita que pode oferecer. Ainda assim, precisa da permissão deles. Ele pergunta ao chefe se permitiria que ele fizesse melhorias na aldeia. Era uma proposta ousada, especialmente vindo de um estranho que acabou de chegar. Ele enfatiza que pode ajudar a melhorar as casas e as condições gerais da vila. Toro segura a empolgação por enquanto, embora tenha certeza de que o humano não está falando por impulso, lembra com firmeza que ele deve considerar a situação. As pessoas naturalmente ficariam nervosas se um visitante recém-chegado quisesse reformar suas casas. E isso é verdade, e Masaru entende que a confiança leva tempo para ser construída. No entanto, ele já percebe os problemas e não pode simplesmente ignorá-los por questões de segurança. Caso contrário, todos continuarão se machucando na situação atual. Eles não podem adiar preparativos importantes por medo de um estranho. Masaru sempre foi intrometido em sua vida antiga, mas é alguém que não consegue ficar parado sem dar o melhor de si. Por isso, deseja sinceramente fazer o que puder para ajudar a aldeia que o acolheu, mesmo que cometa erros. Promete consertar tudo de alguma forma, uma determinação que desenvolveu trabalhando em uma loja de ferramentas no interior. Respeitando sua paixão e determinação, Toro pergunta qual é a primeira coisa que ele quer resolver. Afinal, é evidente para o chefe o quanto ele está sendo sério e sincero. O líder também concorda que a aldeia precisa de melhorias e diz que eles já conversaram sobre isso antes, agradecendo pela iniciativa. Masaru responde que gostaria de começar pelo problema mais evidente. Era mais fácil falar do que fazer, mas mesmo assim ele começa o trabalho verificando novamente sua lista de habilidades, vendo do que será capaz. Ele será alguém independente das habilidades que recebeu. Existem algumas que ele nunca viu, provavelmente desenvolvidas de forma inata, já que são muitas. Ele decide testar tudo uma por uma.
com os olhos brilhando. Ele avalia uma machadinha e vê uma descrição detalhada da ferramenta, impressionado com a qualidade. Ele toma cuidado para não quebrar o que pegou emprestado. As habilidades parecem funcionar sem necessidade de experiência prévia. Enquanto percorre a lista, procura outras coisas que possam ser úteis. Masaru vê entre suas habilidades uma de corte de madeira que não precisa de ferramenta. Ele se aproxima de uma árvore cético, mas ansioso para testar, apenas estendendo a mão. Ele sente algo acontecer, mas duvida do que vê, pois nada parece mudar. Para sua surpresa, a árvore cai para o lado, cortada completamente de forma limpa pela base, quase caindo em cima dele. A habilidade consumiu um sexto de sua mana. Esse é o custo de usar uma habilidade de nível 1, mas por enquanto não parece haver problemas. Agricultura e ferraria são desnecessárias, então ele volta sua atenção para habilidades do tipo processamento. Entre elas está a de alvenaria, que parece útil para sua tarefa atual. Como antes, ele não precisa de ferramentas para fazê-la funcionar, então pega uma pedra no chão com a intenção de transformá-la em um cubo. A pedra muda de forma em um piscar de olhos, a superfície fica áspera e isso consome um décimo de sua mana, então o tamanho provavelmente influencia no custo. Em seguida, ele vai secar a madeira que acabou de cortar, usando a habilidade perfeita para isso. Como o nível é o mesmo da alvenaria, ele pode comparar a eficiência das duas. Ele quer usar o tronco da árvore como material principal mais tarde, mas ainda precisa remover a umidade. Normalmente isso levaria anos, sem ferramentas ou meses com equipamentos caros. Porém, parece que a habilidade permite fazer isso instantaneamente. Então ele decide tentar. Ele estende a mão como antes. O sol estava se pondo quando Mai entrou na floresta para chamar Masaru para o jantar. Para sua surpresa, ela o encontra no chão, desmaiado, com um tronco em cima dele. Ele estava claramente pior do que quando lutou contra o Goblin. Aquilo devia ser a chamada exaustão por esgotamento de mana, e ele provavelmente se esforçou demais. Mesmo assim, quase não havia distorções no trabalho dele, e ele conseguiu transformar a madeira em tábuas utilizáveis. Apesar da vergonha por ter desmaiado, já era hora de jantar. Eles voltam para a casa de Mai e ele conhece a mãe da criança pela primeira vez. Ela se apresenta como Huru e pede que ele se sinta à vontade na casa deles. Como sempre, a criança fala sem parar sobre como ele a salvou de um Goblin. Era hora da pequena festa de boas-vindas, então todos se sustentam. A casa deles pode não ser luxuosa, mas protege do vento e da chuva o suficiente para que ele a chame de lá novamente. A bondade deles não tem limites. Graças à hospitalidade do povo coelho, parece que ele conseguirá se virar neste novo mundo. A partir dali, ele decide dar o seu melhor e viver a vida ao máximo. Ele não sabe quanto conseguirá retribuir a dívida que tem com eles, mas fará tudo o que puder, com toda a força do seu corpo. Amanhã ele começará com um plano de melhorias das casas da vila. Finalmente era hora de melhorar a vila, então Masaru reúne várias pessoas importantes na entrada, onde começariam os trabalhos. A primeira tarefa é reforçar as cercas para defender o lar deles. Depois que o chefe contou a todos que ele ajudaria, as pessoas ficaram animadas. Perguntaram por que ele decidiu começar justamente pelas cercas. A segurança vem em primeiro lugar, e uma parede de madeira não impede monstros de entrarem desde a base até a certa altura. Masaru pensa em fazer a estrutura de pedra. Há muito material em um penhasco próximo, e isso será muito mais resistente. Alguém se preocupa com a falta de mão de obra para transportar tantas pedras até o portão, mas ele diz que não haverá problema, mesmo que seja necessário cercar a vila inteira. Afinal, ele e Mai já trouxeram tudo o que era necessário naquela manhã. Ele libera uma grande quantidade de pedras e rochas de sua habilidade de caixa de armazenamento dimensional. Assim, transportar materiais não será problema, mas as pessoas ainda ficam chocadas por ele possuir uma habilidade dessas. Mal-entendidos e rumores começam a surgir só por causa disso. Desde o começo parecia uma das habilidades mais raras que ele conseguiu, então decide mantê-la em segredo. Seguindo em frente, agora todos precisam ajudar a empilhar as pedras. Alguns moradores começam a trabalhar, mas são imediatamente interrompidos pelo líder do projeto. Se apenas empilharem as pedras, a parede cairá com pouca força aplicada. Existe uma maneira correta de fazer isso, e ele dará um exemplo. Masaru cuida sozinho de uma parte inteira e mostra a todos. A principal diferença está no tamanho e na ordem das pedras usadas. Isso afeta diretamente a integridade da estrutura. A parte da frente é importante, mas a profundidade é o que realmente importa. Pensando na resistência, é preciso maximizar a área de contato entre as pedras. Aumentando isso, elas se encaixam melhor e ficam mais difíceis de mover ou danificar. Apenas mudar a forma de empilhar faz uma enorme diferença na qualidade da parede. Ele também tem um truque para quando o assentamento crescer. Ao construir a camada externa de pedras, podem usar preenchimento interno, algo que até muralhas de castelos utilizam. O interior é alinhado com pedras grandes e preenchido com pedras menores, permitindo que a água de chuva escoe facilmente e mantendo a cerca resistente
mesmo com o tempo. E isso já é mais avançado, então por enquanto eles podem focar no básico e dar o melhor de si. Ele assume a liderança e incentiva todos a seguirem seus passos. Masaru está agindo de forma meio autoritária agora, mas ri ao lembrar de como seus chefes costumavam repreendê-lo. Neste momento, alguém o chama para conversar. São as mulheres da vila, que ouviram dizer que ele pode facilitar muito o ato de cozinhar e ferver água. Ele soube que elas normalmente preparam as refeições para toda a vila em fogo aberto, e por isso quer construir um fogão. Elas perguntam de forma quase ameaçadora se isso será feito depois do trabalho nas cercas. Ele percebe que não é um pedido, mas uma exigência de quem comanda a cozinha em qualquer lugar. Ele sabe que irritá-la seria perigoso. Ainda assim, promete obedientemente construir os fogões junto com a cerca, conseguindo evitar um grande conflito e agradá-las. Mais tarde, Masaru se encontra com as mulheres na praça. Ele mesmo cuidará da parte de pedra dos fogões, mas ainda precisa de cooperação delas. Elas se mostram dispostas a ajudar e perguntam se ele precisa de algo além da pedra. Para começar, ele pede que recolham os outros materiais que serão usados, principalmente argila, grama e areia. Ele colocará esses materiais nos espaços entre as pedras para fortalecer a estrutura. A grama e a areia serão misturadas com argila, que funcionará como ligante e evitará que o material fique quebradiço demais. Mai fica responsável por liderar a tarefa e vai ajudar todos. Enquanto isso, Masaru reforça o pedido que o avisem se precisarem de mais alguma coisa. Já que ele perguntou, elas pedem tigelas fundas de madeira e utensílios para comer. Isso não consumirá muita mana, então ele também oferece mesas e cadeiras para todos, já que tudo isso será útil e pode ser feito facilmente com suas habilidades de criação. Embora leve alguns dias para ficar pronto, ele promete que com o tempo vai conseguir fazer isso acontecer. Eles poderiam até construir uma praça coberta que permitiria cozinhar mesmo quando o clima estivesse ruim. A confiança e as ideias dele surpreendem. Não só ele é inteligente, como também ficam impressionados com a sua incrível habilidade de construção. Ele, envergonhado, diz que não é nada demais e que são coisas que aprendeu em seu antigo trabalho. E isso desperta ainda mais curiosidade deles, e eles se perguntam o que exatamente ele fazia antes. Na verdade, ele apenas fazia tudo o que precisava ser feito, o que por si só já era um trabalho exaustivo. Não era nada especial, apenas tarefas intermináveis que castigavam constantemente seu corpo, mas isso já ficou no passado. Ele incentiva todos, animado, a começarem a construir o que está ao alcance deles. Os dias eram cansativos, cheios de trabalho carregando pedras pesadas. Felizmente, era gratificante fazer tudo junto com os moradores da vila. Em pouco tempo, até as casas começarem a ser melhoradas, passando de cabanas simples para estruturas de madeira. As tigelas e utensílios também ficaram prontos rapidamente, e ele até começou a ensinar técnicas de cultivo. Em certo momento, eles se interessaram pelos hashis que Masaru estava usando. O trabalho era sempre quente e cansativo, mas o progresso continuava acontecendo. Logo, a vila do povo coelho já não se parecia em nada com o que era antes de ele chegar. No meio de tudo isso estava Toro, que não conseguia acreditar enquanto seu querido lar havia mudado. Depois de alguns dias, ele não consegue evitar sorrir. Todos soltam um suspiro de vitória quando a sólida barricada de pedra finalmente se ergue para proteger o lar deles. Todos comemoram, orgulhosos e surpresos por terem construído aquilo com as próprias mãos, enquanto uma voz firme os chama, dizendo para pararem e virarem rápido, pois o jantar estava pronto. A praça coberta estava movimentada enquanto a vila inteira jantava junta. Agora estava muito mais confortável, especialmente com um novo fogão aceso. Masaru fica feliz por eles terem gostado, embora seja uma pena que os garfos não estejam sendo muito usados. É bom ver que eles gostaram de hashis. Nesse momento, o chefe vê conversando com os outros. Toro agradece por todo o trabalho que ele fez, mas o humano insiste que todos ajudaram a tornar aquilo possível. Palavras não são suficientes para expressar a gratidão deles, mas a sinceridade é tudo o que podem fazer agora. Mai corre para abraçá-lo com força, feliz porque a vila voltou a prosperar. Graças a ele, ela não poderia estar mais feliz. A imagem do rosto feliz dele aparece no Salão dos Deuses, onde duas deusas observavam tudo correr bem, mesmo sem a interferência de Victinias. Ela argumenta que não estava errada e que ele apenas teve sorte com o resultado. O jovem tem 11 habilidades, então é natural que ela se preocupe. Mas ele ainda conseguiu adquirir mais habilidades por conta própria. Em termos simples, ele é uma anomalia entre os humanos, algo que ambas perceberam desde o início. A maioria das pessoas nasce com alguns poucos dons, mas ele é diferente. Hera elogia o marido por escolher um humano tão interessante para invocar o mundo. A civilização e a cultura mal se desenvolveram durante 10 anos inteiros. Masaru está ali há pouco tempo, mas já se tornou a chave e o catalisador para mudar tudo isso. O jovem realmente era especial. Agora eles podem viver com conforto e segurança, embora ele insista que isso ainda é apenas o começo. Talvez até construam casa de tijolo e se tornem uma cidade de verdade. Ele não queria mencionar isso, mas o mais importante para ele são os banheiros, já que fazer as necessidades ao ar livre está ficando desagradável. Como estão em um mundo de fantasia, ele tem uma ideia e diz que precisa perguntar algo a todos.
Ele pergunta se existem slimes nas áreas próximas. Há uma colônia perto do penhasco, mas são criaturas perigosas que dissolvem tudo. Masaru sorri, pois essas são exatamente as condições que ele esperava. A vila eventualmente terá que discutir saneamento e higiene. Se quiserem levar isso a sério, precisarão de materiais pelo menos para um piso de terra. Para isso, vão precisar de cascalho, cal hidratada e água barrenta. Então ele pergunta se há um oceano perto da vila. De repente, o ambiente fica frio e silencioso. Ele não entende por que o clima mudou. Mai confirma que o mar fica próximo e que eles vieram correndo daquela direção, onde costumavam viver. Mai revela que eles fugiram do oceano. O Homem-Coelho acrescenta que foram expulsos pelos humanos e começa a chorar, lembrando do sofrimento deles. Masaru não consegue evitar sentir repulsa com a situação. Eles foram perseguidos por humanos, e ainda assim o povo coelho o acolheu de coração aberto. Para quebrar a tensão, ele pergunta se tornou o clima estranho ao mencionar a mesa de madeira. Ele acrescenta que, se quiserem melhorar o assentamento, precisarão de materiais que só podem ser obtidos na costa. Mesmo assim, o lugar de onde vieram deve significar muito para eles. Infelizmente, ele não pode simplesmente levá-los de volta, então pensa em ir até o mar. Na manhã seguinte, porém, ele se surpreende ao ver Mai indo junto. Em segredo, ele diz que ela não pode acompanhá-lo, pois a viagem pode ser perigosa. Ele acrescenta que só derrotou o Goblin porque a criatura tropeçou sozinha. Seria complicado se uma horda de Goblins os atacasse e eles tivessem que lutar. Ela precisa ao menos conseguir enfrentar monstros em combate. Um Homem-Coelho mais velho concorda que participar da expedição seria perigoso para ela, já que não tem experiência suficiente em batalha. Ao ver o chefe da vila, Masaru se sente grato por ele ter ido se despedir. O velho lhe entrega uma armadura para ajudá-lo a se proteger. Durante a viagem, ele pede que, se Masaru encontrar sobreviventes na antiga vila deles, diga que estão seguros e prosperando em sua nova terra. Masaru concorda e promete transmitir a mensagem. Ele também pensa em investigar a situação dos outros homens-fera na região. Ele confia Mai, Huru e os outros aos cuidados do chefe. Ele olha para a garota coelho com carinho. A jovem chora ao se despedir e ele pede que ela se comporte e seja uma boa menina enquanto estiver fora. Depois de fazer todos os preparativos necessários, ele deixa o assentamento. No quarto dia de viagem, ele começa a correr, sentindo o vento e a paisagem passando rapidamente. Não sente cansaço no corpo e usa sua habilidade de mapa para guiar o caminho. Em determinado momento, vê o oceano ao pôr do sol. Durante a jornada, encontra vários monstros e consegue derrotá-los facilmente. Um grupo de homens cuja carruagem atolou pede ajuda. Ele concorda em ajudar, mas não sabe que eles são bandidos prontos para atacá-lo. Ele luta contra todos e acaba derrotando o grupo. Comparados ao Goblin que enfrentou antes, eles não eram nada. Ele derruba todos com um porrete que havia pegado. Ele estava prestes a atacar um dos bandidos novamente quando se lembra das palavras da deusa, de que humanos malignos deveriam receber uma lição. Mesmo assim, usa sua magia de cura e trata os ferimentos que causou. Ele não consegue deixá-los gravemente feridos, mesmo decidindo poupar suas vidas. Ele pega o saque deles e a arma que mais queria. Foi um acordo vantajoso para ele. Enquanto continua a viagem, o mapa reage de repente e o guia até a cidade litorânea que procurava. Ele se pergunta se aquela era a cidade onde Mai e os outros viviam. Com isso, prepara suas coisas antes de seguir para a viagem. Ele só queria chegar até a vila. De longe, vê uma torre de vigia completamente abandonada. Ao se aproximar mais, parece que o lugar foi atacado e saqueado. Ele se choca ao ver um grupo de goblins no meio do ataque. Todos voltam a atenção para ele e avançam. Ele larga a bolsa e retira a espada de seu armazenamento. Observa atentamente e percebe que são goblins também, mas mais fracos. Então ele empurra a espada e balança contra os goblins. Ele atinge facilmente os inimigos com a espada que pegou dos bandidos. Assim, finalmente pode usar sua única habilidade de combate, a esgrima nível 1, sem magia. Essa é uma técnica que ele desenvolveu sozinho, não veio do sistema. Na época da escola, ele descobriu que tinha talento para Kendo, e agora consegue facilmente usar o básico dessa arte para lutar. Ele demonstra sua habilidade no Kendo e ataca os goblins, vendo-os cair um por um. E está confiante de que pode acabar com todos usando a espada. De repente, surge um javali com um goblin montado nele, avançando em sua direção. Masaru está lutando contra o chefe do bando. A criatura investe contra ele, e ele se prepara para o impacto. Ele é lançado ao chão, mas se levanta imediatamente. O javali avança novamente, e ele começa a ficar sem fôlego. Precisa encontrar uma maneira de lidar com o goblin que controla o javali. Além disso, é difícil alcançá-lo com a espada enquanto ele está montado. E se aproximar do alvo significa ser atingido pela velocidade absurda da investida do animal. A sensação é como estar em um acidente de trânsito. Neste momento, Masaru percebe algo. O javali é como um carro em alta velocidade, que tem dificuldade para parar quando está em movimento. Com essa percepção, ele ativa seu espaço de armazenamento.
pega um grande tronco e usa para impedir que o chefe o ataque novamente. O impacto de madeira faz o Goblin ser arremessado para fora do javali. Isso dá a Masaru a chance de terminar a luta, cravando a espada no peito da criatura. Ele puxa a espada e se prepara para encerrar o combate. Em seguida, corre atrás dos Goblins restantes, que tentam fugir para pedir reforços. Ele entra em pânico, pensando que será mais difícil lidar com eles se conseguirem ajuda. Neste momento, uma chuva de flechas é disparada na direção dos Goblins em fuga. Os cavaleiros do Grande Reino chegam oferecendo ajuda. Um dos cavaleiros exige saber sua identidade. Mas, ainda abalado pela luta, ele não consegue se concentrar e não responde. Impaciente, o homem grita com ele. Outro cavaleiro intervém, pedindo desculpas pelo subordinado. Ele se apresenta como Koch, capitão da unidade, e diz que estarão ali para a missão de eliminar Goblins. Porém, parece que chegaram tarde, já que Masaru conseguiu lidar com eles sozinho, o que é impressionante. Masaru agradece por terem vindo ajudá-lo. Ele finalmente se apresenta e conta que está viajando em busca de recursos. Ele percebe que os cavaleiros são responsáveis por proteger o território. Enquanto isso, Koch pensa que talvez Masaru saiba algo sobre o povo coelho, mas o problema é como obter essa informação. Ele acha impressionante que o jovem tenha derrotado o chefe do bando sozinho, então continua a conversa, tentando descobrir se Masaru é da vila próxima, perguntando detalhes pessoais como idade, ocupação e se ele é um usuário de habilidades. Koch então pergunta diretamente se ele quer se juntar aos cavaleiros. Masaru faz sua pausa, agora entendendo que querem recrutá-lo. Ele recusa a oferta, dizendo que tem uma dívida de gratidão que precisa pagar e que está viajando por causa disso. Impressionado, Koch dá fortes tapas em suas costas, elogiando seu objetivo nobre. Diferente de cavaleiros que só se importam com dinheiro, mulheres e fama. O jovem então pergunta para onde foram os moradores da vila. O cavaleiro responde que eles se refugiaram em uma vila próxima por causa do ataque dos Goblins. Como o problema foi resolvido, podem chamá-los de volta. Antes disso, Masaru sugere descartar os corpos dos Goblins e pergunta se eles podem ajudá-lo. Koch parece confuso, então Masaru explica que deixar carcaças em campo aberto pode atrair outras feras. Além disso, se apodrecerem, podem causar doenças. Por isso, o ideal é cavar um buraco, queimar os corpos e enterrá-los. Os cavaleiros começam a ajudar e recolherem os cadáveres. Isso faz Masaru pensar que o nível de civilização daquela região não é muito alto, já que deixaram corpos de monstros apodrecerem ao ar livre. Ele lidera o caminho e encontra um local adequado para enterrá-los. Então percebe um espaço escondido atrás de algo e decide verificar, surpreso com o que encontra. E enquanto isso, Hera fica chocada com o progresso de Masaru e pede para Victinias voltar às cenas desde o início. Elas observam como ele derrotou o chefe Goblin montado no javali. Hera pede as informações registradas sobre Masaru. Ela lê que ele ficou entre os 8 melhores no torneio nacional de Kendo quando estava no 9º ano. No ensino médio, foi vice-campeão em um torneio profissional de boxe. Ela se pergunta se essas conquistas são comuns entre pessoas escolhidas para reencarnar. As duas se questionam se algo aconteceu quando Zeus modificou o corpo dele para a reencarnação. Masaru não deveria ter grande capacidade de combate, mas agora parece capaz de lutar contra feras também. Victinias parece aliviada ao ouvir isso, mas Hera aponta que a situação é perigosa, pois Masaru pode desequilibrar o mundo delas. Além disso, se deixarem as coisas como estão, existe a possibilidade de Victinias desaparecer de volta para a vila. As pessoas agradecem a Koch e os seus cavaleiros por salvarem a vida, e agora voltam para suas casas e retornam de volta à vida normal. Porém, Koch esclarece que foi Masaru quem derrotou os Goblins sozinho, então gostariam de lhe dar uma recompensa como prova de gratidão por sua bravura. Masaru hesita no começo, mas depois aceita. Koch então olha para o chefe da vila, Garvey, e pergunta se ele pode providenciar a recompensa. Garvey parece em um conflito, pois a vila é pobre. Qualquer pagamento além da taxa de serviço noturno de qual estão temporariamente isentos seria difícil de oferecer. Masaru tem outra coisa em mente. Em vez de dinheiro, ele diz que prefere receber caixas de madeira ou jarros de água. Koch fica surpreso. É só isso que ele quer? O jovem confirma, dizendo que precisa deles para transportar água do mar e frutos do mar. Koch se lembra de que ele veio à vila em busca de materiais e pergunta se ainda está coletando recursos. Masaru confirma novamente e explica que precisa de materiais para o solo e para as paredes. Koch olha para o chefe e comenta que o pedido de Masaru parece um ótimo acordo para salvar a vila inteira dos Goblins. Garvey, porém, hesita. Ele diz que pode fornecer caixas de madeira, mas jarros de água são essenciais para quem vive perto do mar. Masaru percebe que o chefe não quer dar a recompensa adequada. Então comenta que a vila não precisa se preocupar tanto com o armazenamento de água, já que existe um poço perto dos campos. Garvey fica surpreso ao ver que ele sabe do poço escondido. Masaru admite que encontrou a fonte de água por acaso, em uma clareira no fim de um caminho estreito. Imediatamente, o chefe é capturado pelos cavaleiros por esconder a fonte de água para benefício próprio. Durante todo esse tempo, pensavam que a água era escassa na vila, mas na verdade o chefe agia com egoísmo para obter vantagens. Masaru estava prestes a ir embora quando os moradores tentaram impedi-lo.
Eles exigem explicações, dizendo que não sabem como sobreviver sem o líder. Confuso, ele diz que o chefe é quem deve ser responsabilizado. Mesmo assim, eles se recusam a deixá-lo partir e tentam atacá-lo em retaliação. Ele acerta um homem no rosto. Outros tentam atacá-lo também, mas ele domina facilmente todos que tentam machucá-lo. Mais tarde, Koki vê o resultado da briga. Masaru comenta de forma leve que os moradores o atacaram de repente, então precisou reagir. Eles foram mais fáceis de derrotar do que goblins. Koki aponta que ele exagerou em uma situação já caótica. Em seguida, volta sua atenção ao chefe, perguntando se ele está por trás do ataque. Parece que ele planejou matar Masaru e depois também silenciar os cavaleiros. Com isso, ele responsabiliza o chefe pelo ataque de Masaru. De acordo com a lei, ele será enviado para a escravidão. Ao ver isso, o chefe implora por misericórdia. Ser escravo é praticamente o mesmo que receber uma sentença de morte, e ele não pode aceitar isso. Masaru sorri ao ver a reação dele. Ele diz a todos que está disposto a esquecer o que aconteceu, o que tornaria a sentença mais leve na prática. Eles ainda cumpririam uma punição, mas suas vidas não se tornariam um inferno. O chefe pergunta o que precisa fazer para ser perdoado. Masaru responde que ele precisa responder às suas perguntas. Primeiro, 2 anos atrás, a terra onde eles vivem não pertencia ao povo coelho? Então ele pergunta corajosamente o que fizeram com o povo coelho para expulsá-los de sua casa. O chefe range os dentes de raiva e manda Koki colocar o jovem em seu devido lugar. Porém, o cavaleiro não fica do lado dele e, em vez disso, pergunta se ele é culpado disso. Nesse momento, um cavaleiro chamado Eldan se coloca diante do chefe, protegendo-o de Masaru. O homem se surpreende com a atitude do cavaleiro, que pergunta por que ele está tão empenhado em investigar um problema de 2 anos atrás. Masaru então revela que deve muito ao povo coelho. Ao observá-los, Masaru percebe que Eldan e Garve estão escondendo algo e decide descobrir a verdade. Vendo como Masaru está decidido a descobrir o que aconteceu com o povo coelho, Eldan decide contar a verdade. O homem parece forte e do tipo que arrancaria a verdade dele mais cedo ou mais tarde. 5 anos atrás, quando o novo rei havia acabado de subir ao trono, ele buscou expandir o reino. Por causa dessa ambição, vilas e assentamentos ao redor foram conquistados. Uma dessas vilas pertencia ao povo coelho. Eldan e Garve receberam a missão de conquistá-la. Eles conseguiram, forçando o povo coelho a fugir de sua terra natal, que depois foi incorporada ao reino como recompensa. Eldan foi promovido naquela noite. Garve foi nomeado chefe da vila. No fim, foi a ganância do reino que engoliu a terra do povo coelho. Eles também revelam que os humanos capturados durante a guerra foram feitos prisioneiros e escravizados. Além disso, foram submetidos à humilhação e forçados a viver de cabeça baixa, envergonhados. Furioso, Masaru exige que libertem os semi-humanos. Koki tenta acalmá-lo, pedindo que se controle. Ele entende a frustração de Masaru, mas explica que os escravos agora são considerados propriedade e não podem ser libertados tão facilmente. Usando essa lógica, Masaru pergunta se espancá-los e escravizá-los ele mesmo também os tornaria sua propriedade. Koki aponta que o raciocínio dele está errado. Masaru retruca dizendo que foi essa mesma lógica absurda que permitiu que os humanos fossem escravizados desde o início. Koki explica que a situação está além da autoridade deles e que a escravidão é permitida pela lei do reino. Fervendo de raiva, Masaru grita perguntando se é realmente aceitável escravizar pessoas tão bondosas. Ele proíbe que falem de igualdade e lei quando não passam de assassinos. Depois de desabafar sua raiva, Masaru pede desculpas por ter sido dominado pelas emoções. Ele lhes dá tempo para pensarem no que pretendem fazer dali em diante. Quando ele se afasta, um portal se abre de repente e uma mão o alcança, dando-lhe um forte tapa no rosto. Chocado, ele vê a deusa, que imediatamente o puxa para dentro do portal. Ela lamenta tê-lo trazido para este mundo para ajudar no desenvolvimento do país, e agora ele está arrumando briga com seus líderes. Ela teme que as ações dele coloquem ambos em perigo. Masaru rebate dizendo que foi arrastado para este mundo sem consentimento, o que lhe custou a chance de ver novamente a mulher que amava. A deusa é afetada pelas palavras dele, mas ainda assim diz que o comportamento dele foi inaceitável. Masaru recua, admitindo que não poderia lutar sozinho contra o país inteiro. Porém, a expressão de Victinias conta outra história. Ele pede que ela revele seu segredo, já que claramente está escondendo algo. Ela tenta ir embora, mas ele segura sua mão, ainda exigindo respostas. Ela puxa a mão de volta e finalmente cede, com uma expressão preocupada. Ela diz que ele pode travar uma guerra contra um país se realmente quiser. Masaru fica confuso com a afirmação sobre o quão forte ele é. Victinas explica que durante a reencarnação dele, ajustou seu corpo para lidar com magia. E isso foi resultado de enviá-lo para outro mundo. Por causa disso, sua eficiência de mana melhorou drasticamente. Sua recuperação de mana atual rivaliza com a de um grande espírito, e se usada de forma irresponsável, pode levar a um desastre. Masaru continua desconfiado, dizendo que não sente nada de incomum em seu corpo. A deusa responde que mesmo que ele não perceba, sua mana é avassaladora. Para ser mais específica, mesmo quando ele corre, sua resistência quase não se esgota. Sua mana também é muito mais fácil de manipular, e sua força física supera o que seus atributos indicam.
Ao ouvir isso, Masaru percebe que todos esses exemplos já aconteceram com ele antes. Ele achava que era normal após reencarnar, mas agora entende que era algo anormal. A deusa concorda e acrescenta que, embora o nível dele ainda seja baixo, seu poder aumentará rapidamente conforme sua magia evoluir com o tempo. Masaru finalmente entende e comenta que ela exagerou ao modificar seu corpo. Ela pede desculpas com uma expressão arrependida e desaparece sem dizer mais nada, deixando Masaru confuso. Na manhã seguinte, Masaru encontra Koki, que o informa que os humanos da vila serão libertados. Porém, eles não podem libertar humanos de outros assentamentos, já que Koki não tem autoridade fora de sua jurisdição. Masaru então pergunta sobre a situação dos humanos em outras regiões. Koki revela que existem registros de humanos mantidos na cidade. Com essa informação, Masaru planeja ir até a cidade e perguntar às autoridades sobre o paradeiro de outros humanos. Percebendo a expressão estranha de Koki, Masaru pergunta se algo está errado. Koki nega, dizendo que apenas está feliz em ajudar. Masaru avisa que, se as negociações falharem, resolverá a questão pela força. Koki pede urgentemente que ele não faça isso, explicando que organizou o encontro para evitar conflito. Uma carruagem logo chega para levá-los à cidade. Quando Masaru se aproxima, pergunta que tipo de cidade é o destino deles. Koki responde que estão indo para a cidade dos Cavaleiros, Porto. À medida que se aproximam, Masaru não consegue deixar de se impressionar com o desenvolvimento da cidade. Koki concorda, acrescentando que, embora não rivalize com a cidade fortaleza, suas defesas são incomparáveis. Ele não consegue evitar comparar a cidade dos Cavaleiros com a vila de pescadores, que carece de conhecimento básico e higiene. A cidade dos Cavaleiros também cheira a cadáver de feras. Parece que isso é o padrão naquele mundo, e isso o incomoda profundamente. Por outro lado, talvez seja um sinal de que libertar as feras seja possível. Enquanto isso, os Cavaleiros o veem rindo sozinho de forma estranha, o que parece preocupante. Eles agora estão indo para o conselho, e como vão se encontrar com o líder da cidade para negociação, ele precisará verificar sua identidade no portão. Koki pede que ele deixe seu cartão da guilda pronto, para que os guardas possam conferir. Masaru fica nervoso quando chegam à guilda dos aventureiros de Porto. Koki o repreende por não ter um cartão de guilda. Ele compara o jovem a um preguiçoso, já que ele deveria ter tirado o cartão aos 12 anos. Mais do que envergonhado, Masaru fica aliviado por seu segredo de alma reencarnada não ser revelado por causa da falta do cartão. A recepcionista da guilda o cumprimenta e pede que ele coloque as mãos sobre a ferramenta mágica à sua frente. Ele fica impressionado ao ver que ela gera automaticamente o cartão da guilda. A recepcionista explica que os cartões da guilda são uma tecnologia concedida pelos deuses. Ela lembra que fraude ou falsificação serão punidas. Ela também acrescenta que informações pessoais podem ser mantidas em sigilo, mas o nome registrado na guilda e o histórico criminal não podem ser escondidos. Além disso, essas informações são usadas apenas para verificação de identidade e não podem ser acessadas por outras pessoas, a menos que o portador esteja morto. Masaru fica bastante surpreso com o nível de proteção de privacidade, já que não esperava isso depois do processo. Ela entrega o cartão da guilda a ele. Quando recebe, os dois cavaleiros atrás dele parecem animados para ver seus atributos. Ele estuda o cartão com cuidado e pede para exibir seus detalhes. Observa o cartão de forma despreocupada e pensa que é basicamente como a tela de status, mas essa está impressa. Enquanto isso, os dois cavaleiros ficam incrédulos com a quantidade de habilidades listadas no cartão. Ele tenta esconder suas habilidades, mas já é tarde demais. Os cavaleiros cochicham atrás dele, incrédulos. Normalmente, um aventureiro teria apenas uma ou duas habilidades, mas o jovem tem mais títulos em seu cartão do que eles já viram antes. Masaru pede que guardem seu segredo e deixem isso passar. Os dois concordam, ainda sem saber como entender o conjunto de habilidades dele. Eles discutem como criar uma história convincente para contar ao líder da cidade. Precisam alinhar bem a versão sobre o passado de Masaru. Caso contrário, seriam descobertos e punidos por mentir. Mais tarde, finalmente chegam à prefeitura, onde a reunião será realizada. A recepcionista os recebe e pede que sigam para a sala de conferências 1 para a reunião de Masaru. Após obterem permissão para entrar no prédio, todos se sentem aliviados, mas também pressionados por saber que serão questionados enquanto caminham até a sala de reunião. Koki explica que Masaru se encontrará com um representante da cidade, o grão-mestre dos cavaleiros. Normalmente um encontro desse tipo seria impossível, mas o líder achou Masaru interessante e concordou. Eles finalmente chegam à sala e recebem permissão para entrar. Masaru então encontra o governante, Lancelot. Ele sente imediatamente que a presença dele está em um nível completamente diferente dos outros cavaleiros. Com isso, percebe que a negociação não será fácil. Ele caminha até o líder e agradece pela audiência. No entanto, Lancelot pede que ele pule as formalidades, pois já foi informado sobre o objetivo dele de libertar os humanos. Lancelot diz que, com um pedido desses, ele deve ter algo valioso para oferecer em troca. Pelo comportamento dele, não parece que pretende negociar com dinheiro. Ele quer saber o que Masaru tem a oferecer. Masaru observa silenciosamente o governante à sua frente, que parece calmo e difícil de ler, como se tivesse cartas escondidas na manga. Masaru decide mostrar suas cartas, dizendo com calma e seriedade que sua oferta para a cidade é seu vasto conhecimento. Lancelot fica descrente com a proposta vaga e exige que ele explique melhor para que todos entendam. Masaru explica que
que, com seu conhecimento, pode reduzir a taxa de mortalidade e melhorar o saneamento e o abastecimento de alimentos. Além disso, aumentará os empregos para melhorar a produtividade e o padrão de vida. Se permitido, seria bom começar pelas carruagens, pois ele percebeu como a viagem foi desconfortável. As carruagens não possuem mecanismos de mola para absorver impactos e tornar o trajeto mais suave. Ele se oferece para produzir carruagens mais confortáveis e eficientes com seu conhecimento avançado. Ele também acrescenta que os cavalos não deveriam ficar descalços. A explicação é interrompida quando a secretária de Lancelot aparece para relatar algo. Lancelot então diz a Masaru que entende a importância dos conhecimentos que ele está oferecendo. É verdade que essas melhorias são necessárias para a cidade, mas no momento não podem confiar nele, pois ele ainda não tem credibilidade nem garantias concretas. O governante afirma que não pode confiar em alguém que não pode oferecer algo tangível. Ele precisa que Masaru mostre resultados primeiro. Isso pode convencer os moradores e ele próprio a confiar nele. Confuso, Masaru pergunta se isso significa que ele deve se juntar aos cavaleiros. Lancelot diz que já soube que ele recusou a proposta de Cock, então essa possibilidade está descartada por enquanto. Ele exige resultados e afirma que, até que Masaru prove o valor de seu conhecimento, os humanos capturados não serão libertados. Portanto, Masaru deve trabalhar ali até produzir resultados concretos, caso contrário será morto por mentir para todos. Com isso, pergunta novamente se ele está disposto a negociar. Mesmo com sua segurança em jogo, Masaru concorda com a convicção, surpreendendo todos. Lancelot aceita a decisão e acrescenta que melhorar o saneamento da cidade e as carruagens já será suficiente. Ele promete que, se vir qualquer resultado, entregará os humanos a Masaru. Ao vê-lo surpreso, manda que ele vá tratar da papelada com o bibliotecário. Masaru não consegue acreditar que o governante foi tão generoso com a proposta. Lancelot diz que é apenas uma diferença de perspectiva. Do ponto de vista dele, poderá se livrar de Homens-Fera que poderiam iniciar uma rebelião. Para ele, é um bom acordo que ainda pode gerar lucro. Além disso, ambos compartilham a ideia de que a guerra apenas aprisionou os mais fracos e não passou de uma invasão. Masaru sorri ao perceber que o líder da cidade não é corrupto. Lancelot diz que emitirá um decreto para reunir os humanos espalhados e libertá-los. No entanto, certamente haverá oposição. Ele pergunta se Masaru consegue pensar em uma forma de lidar com aqueles que resistirem ao decreto. O jovem pensa animado por um momento e propõe desafiar para um duelo todos que se opuserem à liberdade dos humanos. Se perderem, perderão o direito de reclamar. Lancelot se anima com a proposta, achando que a ideia é interessante e divertida, já que fazia tempo que não se sentia entretido assim. Porém, isso talvez não seja suficiente. Como aquela é a cidade dos cavaleiros, eles respeitam os mais fortes, e quem derrotar o mais forte, naturalmente, ficará no topo, sem oposição às suas decisões. Então ele pega sua espada, para a surpresa de Masaru, Lancelot o considera digno de ser seu oponente depois de ele ter derrotado sozinho uma horda de goblins. Ele levanta a espada e desafia para um duelo. Masaru fica incrédulo, sem saber como lutar contra o líder dos cavaleiros, especialmente vendo o quanto ele parece animado para lutar. E isso o assusta, então ele recusa casualmente, dizendo que seria problemático se o governante se machucasse. Porém, Lancelot já decidiu e ordena que Cock verifique a agenda da arena para o duelo. Sem escolha, Masaru aceita e pede apenas que o informem a data. Em seguida, ele começa a falar sobre a importância da higiene. Imediatamente inicia uma explicação básica sobre por que é necessário manter tudo limpo. Ele pede que todos reúnam pessoas para espalhar esse conhecimento. Com isso, os cavaleiros começam a chamar seus subordinados e saem da sala. Masaru olha para eles com irritação e avisa que, se tentarem fugir da lição, receberão uma aula particular. Vendo a frustração deles, ele diz que, como líderes da cidade, devem aprender higiene primeiro para servir de exemplo. Lancelot o elogia por ser detalhista e diz que deixará o resto com ele enquanto vai treinar. No entanto, Masaru não deixa o governante sair da sala, dizendo que ele também precisa aprender. Mais tarde, Masaru começa a lição de higiene, explicando que devem descartar o lixo corretamente. Resíduos deixados ao ar livre atraem insetos e ratos que espalham doenças. Resumindo a lição, é preciso ferver a água, cozinhar a carne e manter hábitos regulares de limpeza. A aula trata de habilidades básicas de sobrevivência humanas, mas ao olhar para os cavaleiros, percebe que parece que eles precisam de tempo para processar tudo. Lancelot fica impressionado com a explicação, mas duvida que a higiene possa realmente mudar alguma coisa. Masaru responde que seguir práticas de higiene adequadas reduzirá a taxa de mortes e doenças, desde bebês até adultos. Além disso, eles poderão prevenir surtos de peste. Ao ouvir isso, Lancelot pergunta quem ele realmente é, já que no centro de pesquisa deles, a informação sobre a possibilidade de uma peste são escassas. Isso significa que o valor desse conhecimento é grande demais, tornando o acordo pouco equilibrado. Confuso, Masaru pergunta por que algo tão vantajoso para eles seria um problema. O governante responde que não gosta de ficar devendo favores, considerando a natureza de seu cargo. Masaru olha para ele com respeito, pensando que ele é um homem muito honesto. Então decide parar de ser modesto e pergunta se pode usar a forja. Ele precisa melhorar a carruagem e há muitas coisas que quer testar. Lancelot lhe dá permissão e diz que organizará tudo para que ele possa usar o local logo pela manhã. Lancelot acrescenta que, embora tenha uma forja adequada, não possuem artesãos habilidosos. Ele explica que, por estarem na fronteira,
Os mais talentosos acabam sendo levados pelas grandes cidades. Quando visitam um depósito, há muitos materiais armazenados. Masaru pede que reúnam os homens, dizendo que qualquer pessoa serve. Para a surpresa deles, afirma que farão um inventário completo de todos os materiais. Frustrado, ele diz que nenhum artesão gostaria de trabalhar em uma oficina daquele jeito. Ele mobiliza os cavaleiros e ordena que façam uma contagem do estoque e verifiquem quanto ainda precisam. Também devem checar danos ou defeitos nos materiais para que a qualidade dos produtos não seja afetada. Aproveitando, também precisam limpar o depósito. Lancelot então chama sua atenção. O homem diz que, como ordem de cavaleiros, eles são perfeitamente capazes de administrar seu recurso. Masaru fica ainda mais frustrado com essa afirmação, porque claramente não é o caso. As coisas estão espalhadas e ele vê itens cobertos de poeira por toda parte. Como já trabalhou em uma loja de ferragens, a desorganização o irrita. Em sua terra, ele mantinha dezenas de milhares de itens em estoque. Se descobrissem que um número estava errado, passariam horas conferindo. Irritado, ele ordena que o governante limpe o depósito dos fundos até ficar impecável. Irritado, Lancelot concorda imediatamente. Masaru entra em seu modo mais sério e se prepara para mostrar sua habilidade perfeita de controle de inventário. Mais tarde, ele lidera os cavaleiros para reorganizar a oficina. Ele os orienta a colocar tudo em ordem, limpar o local e garantir que o inventário esteja correto. Eles passam a noite inteira terminando as tarefas. Na manhã seguinte, Masaru fica impressionado com a melhora do local. Ao olhar para o inventário, fica surpreso com a quantidade de materiais fantásticos listados, como aço negro, minério de vermelhão e miral. Ele comenta que há estoque demais no depósito, o que prejudica as finanças da cidade. Infelizmente, os carregamentos de minério continuam chegando, mesmo sem uso. A secretária admite que isso acontece por causa de um contrato com fornecimento de longo prazo, que não pode ser interrompido. Os contratos foram assinados antes de chegarem à cidade e ainda durarão mais de um ano. Diante disso, Masaru sugere que usem primeiro os minérios disponíveis e os transformem em algo útil e valioso. Ele diz que há muitos minérios dos quais nunca ouviu falar e que ao testar diferentes proporções, talvez descubram ligas incríveis. Como a secretária parece confusa, ele explica que misturar materiais diferentes pode gerar novos materiais. Por exemplo, ao misturar cobre e estanho, é possível produzir bronze. Com bronze, podem fabricar armas simples. Ele até mostra como misturar metais para produzir ligas e diz que gostaria de tentar fazer aço inoxidável. A secretária fica ainda mais confusa, então Masaru simplifica a explicação. Ele diz que alguns minérios não são muito usados porque não estão tão resistentes quanto outros materiais. Ao misturar outro metal ao mais fraco, é possível criar um material com novas propriedades. A secretária finalmente entende e percebe que, se o processo for complexo demais, será difícil para um artesão inexperiente trabalhar na oficina. Com isso, conclui que precisam de alguém experiente. Ele sai do depósito para cuidar de alguns documentos e procurar um artesão sozinho. Masaru não perde tempo e decide testar a sua habilidade de ferreiro. Ele verifica seu status no sistema, mas fica chocado ao descobrir que pode criar uma espada apenas imaginando. Percebendo quão poderosa é essa habilidade, ele pensa que é praticamente uma habilidade apelona. Ele tenta novamente para ver o nível de detalhe que consegue dar à arma. Usa os minérios de depósito e os transforma em ferro. Ele sorri sabendo quanto essa habilidade é valiosa. A partir do ferro, decide fazer primeiro uma arma pequena. Ao ver uma faca pendurada na mesa e a forja próxima, decide fazer uma. Ele finalmente começa a criar sua própria arma. Sempre quis tentar isso, então derrete o ferro e o martela para formar uma faca. Repete o processo até chegar ao formato desejado. Momentos depois, esfria o metal em um balde de água. De repente, Lancelot aparece atrás dele, impressionado ao ver Masaru forjando armas além de tudo o que já consegue fazer. Masaru se assusta, pois não sentiu a presença dele. Lancelot diz que está na vila desde o meio-dia e passou na oficina para terminar a verificação do estoque e afiar sua lâmina. Ele pergunta se o jovem poderia fazer uma arma melhor do que as sucatas do depósito e sugere que forje uma para ele e testar suas habilidades. Ultimamente, a espada dele está muito cega e, por mais que afie, a lâmina já está desgastada e deformada. E isso às vezes atrapalha seus duelos. E ele só consegue compensar graças à sua grande habilidade com a espada. Entendendo a frustração dele, Masaru se oferece para examinar a espada e ver o que pode fazer. Além disso, Lancelot pergunta sobre os materiais da bancada de trabalho. Masaru explica que são componentes diferentes, quando combinados, podem criar coisas úteis para pessoas da cidade. O dispositivo em que está trabalhando pode ajudar a levantar objetos pessoais. Lancelot fica confuso e não entende como usar aquilo. Embora não estivesse no contrato, Masaru quer testar o dispositivo. Ele diz que terminará e o apresentará no dia seguinte. Ele pede que Lancelot venha dar sua opinião. O homem concorda, dizendo que está curioso. Depois disso, Masaru volta a trabalhar no dispositivo e pede que o líder saia para que possa se concentrar. Lancelot começa a sair da oficina, mas
mas olha para trás mais uma vez. Ele vê que Masaru está extremamente motivado e animado, e isso faz lembrar da primeira vez que empunhou uma espada. Ele se despede e diz para Masaru não exagerar enquanto a noite chega. Masaru finalmente termina o dispositivo em que estava trabalhando. Ele exagerou um pouco, mas não se importa, pois gosta de ver as pessoas felizes e se sentindo úteis. No dia seguinte, ele mostrará a todos na cidade o resultado de seu esforço. Além disso, também precisará ensinar as pessoas a usar o dispositivo e continuar a lição sobre saneamento. Ele ainda pensa em adicionar um curso rápido de artesanato. Quando a manhã chega, Masaru acorda e vê o rosto de uma mulher que não conhece. Após um momento, reconhece que é a mensageira dos cavaleiros. Ela reclama que os cavaleiros deixaram todas as tarefas para ela, já que estão ocupados estudando. Ela veio transmitir a mensagem e lembrá-lo do duelo com Lancelot, que acontecerá em 3 dias. Ele deve estar presente no campo de treinamento pela manhã. Ele comenta que ele é bastante corajoso por desafiar alguém como o governante deles, já que Lancelot é realmente um viciado em batalhas. No entanto, isso também pode significar que Lancelot gosta dele. Mesmo assim, ela aconselha que ele se prepare para o duelo, pois não será fácil. Ela também diz que a equipe médica ficará de prontidão durante o duelo, caso seja necessário. Ele garante que provavelmente não precisará da equipe médica e que terá cuidado. Ela comenta que o duelo parece empolgante, que fazia tempo de que não sentia essa animação para assistir a um. Masaru então se lembra de que precisou da ajuda dela e pede que chame todos para a praça da cidade, pois precisa demonstrar algo. Mais tarde, Lancelot e seus cavaleiros então estão na praça, aguardando a chegada de Masaru. De repente, Masaru sai de perto do poço e fica feliz ao ver que Lancelot já está lá. O governante percebe que o dispositivo em que ele trabalhou na noite anterior já está instalado próximo ao poço. Com a voz animada, Masaru pede que todos se aproximem. Ele diz que demonstrará como retirar a água do poço usando um novo dispositivo. Isso tornará a vida deles mais fácil e é muito simples de usar. Para começar a demonstração, ele chama uma aldeã aleatória para tentar, enfatizando que mulheres e até crianças podem usar o dispositivo. Primeiro é preciso colocar um pouco de água no orifício da bomba, e isso preenche os espaços internos, removendo o ar e criando vácuo. O vácuo puxa a água de baixo para dentro do tubo. Depois, basta remover a alavanca para cima e para baixo. A água então começa a sair do poço para o balde. Os moradores ficam maravilhados e comparam o processo a algum tipo de magia, satisfeitos com o resultado. Masaru explica que a ferramenta se chama bomba. Como a bomba pioneira foi um sucesso, ele planeja instalá-las também na cidade principal. Em seguida, ele pretende melhorar a carruagem, já que da última vez que a usou ela parecia muito medieval, o que afeta o comércio. Masaru examina a parte inferior da carruagem e percebe que é apenas uma caixa com um eixo metálico, atravessando a base e rodas presas a ele. Para melhorar a carruagem, a área dos passageiros precisa ser separada das rodas. É necessário adicionar uma estrutura superior e suspender a parte dos assentos nela. Depois disso, molas serão instaladas na frente e trás. Percebendo a expressão confusa deles, Masaru explica que conhece apenas o básico e precisará testar o mecanismo de vibração para ver se funciona. Ele começa construindo a base. Usando seu conhecimento avançado, cria um projeto, alisa a madeira e prende as peças até que o corpo da carruagem tome forma. Quando o primeiro protótipo fica pronto, ele pede que o líder experimente a carruagem. Como já ficou sem mana, eles aprendem em um cavalo e outro cavaleiro a conduz para o teste. Lancelot acha impressionante, pois quase não há trepidação em comparação com a carruagem antiga. A viagem não é perfeitamente suave, mas é confortável e muito melhor do que antes. Masaru explica que adicionou uma suspensão com amortecedores, algo que nenhuma carruagem da cidade possui. As rodas esquerda e direita são ligadas por um único eixo com molas. Ele também menciona que pode experimentar uma suspensão independente, na qual cada roda se move de forma separada. Existem vários tipos que ele pode testar no futuro. Além disso, planeja tornar a área de passageiros grande o suficiente para transportar de 9 a 10 pessoas. Lancelot fica empolgado ao ouvir isso, pois viajar durante expedições será muito mais fácil. Masaru concorda, observando que precisam introduzir novas tecnologias constantemente para avançar na vida cotidiana e tornar as tarefas mais fáceis. Ao ouvir sobre a carruagem melhorada, outros cavaleiros se voluntariam para testá-la e ver como é confortável. Enquanto eles fazem testes, Masaru chama Lancelot para a oficina para mostrar outras ferramentas que construiu. Ele promete ensinar os artesãos a consertá-las. Percebendo que Masaru quer falar de outra coisa, Lancelot pede que ele seja direto. Masaru comenta que o comandante é perspicaz e admite que precisam de justiça nas negociações. Lancelot concorda e pergunta o que Masaru deseja em troca por ajudar tanto a vila, especialmente porque muitas melhorias não estavam no contrato. Masaru responde diretamente que quer formar um pacto proibindo invasões entre Homem-Esfera e humanos. Além disso, pede para receber parte do minério excedente deles. Lancelot fica em silêncio por um momento, pensando nas condições. Após uma breve pausa, concorda, e Masaru solta um suspiro de alívio. Assim, será formado um trato de benefícios mútuos, desde que não interfira na vida cotidiana. Lancelot permitirá isso, mas avisa que todos os outros países podem não fazer o mesmo. Então o jovem deve permanecer cauteloso. Masaru agradece e o chama de uma pessoa honrada. Lancelot se despede e diz para ele ter cuidado e dar tudo de si no duelo que se aproxima, afirmando que espera uma grande batalha. O comentário provoca um arrepio em Masaru,
que sabe que enfrentará um verdadeiro maníaco em combate. Ainda assim, ele está grato por as negociações com Lancelot terem corrido bem até agora. Por enquanto, é apenas uma promessa verbal. Mas ele acredita que Lancelot é um homem honesto que cumprirá sua palavra. Exausto, Masaru decide encerrar o dia e descansar para recuperar sua mana. Nesse momento, a secretária aparece e o lembra de a aula de higiene, observando que todos estão esperando. Mais cavaleiros logo chegam, buscando orientação sobre as novas invenções que ele apresentou à vila. Depois de atender a todos, Masaru finalmente consegue descansar após o dia exaustivo. Ele se deita na cama e percebe como é cansativo ensinar pessoas que não conhecem nem o básico. Ele se lembra de quando trabalhava em uma loja de materiais de construção, onde instrutores o ensinavam pacientemente até que ele se certificasse. De repente, ele se pergunta como estão as pessoas em sua terra natal. Masaru abre a janela e pensa na pessoa de quem mais sente falta. Porém, ela já não compartilha o mesmo céu nem a mesma lua com ele. Se ao menos pudesse dizer diretamente o que sente, que desistiu do amor se não for com ela. Victinias aparece, sentindo-se culpada ao ver sua saudade. Ela o escuta lamentar que gostaria de desistir do amor e que queria ter se despedido. Ele tenta minimizar seus sentimentos, comparando sua experiência a um poema sobre amor que leu anos atrás. É triste, mas ele está aprendendo a aceitar. Curiosa, Victinias pergunta como era a mulher. Masaru a descreve como pequena e adoravelmente gentil. Confessa que, para ele, foi amor à primeira vista. Quando se conheceram, ela trabalhava extremamente duro, e ele se apaixonou por sua determinação. Alguns meses depois, disse que gostava dela. Ele não era bom em expressar sentimentos, então suas palavras saíram desajeitadas. Foi então que descobriu que ela já estava com outra pessoa há anos. Depois disso, ele saiu de casa, apesar de tudo. Ele continuou apaixonado por ela, mas ainda assim conseguiu parabenizá-la no dia do casamento. O que torna tudo estranho é que, mais tarde, ele conheceu uma garota na Vila do Povo Coelho com o mesmo nome, Mai, e vê-la a chocou, trazendo memórias do passado. Percebendo a culpa de Victinias, Masaru a tranquiliza. Ele diz que tá tudo bem, que agora tem um novo objetivo na vida e que quer focar nisso e é revigorante, em vez de ficar preso ao passado. Se for para dizer algo, ele é grato a Victinias por lhe dar um novo propósito. Voltando a seu jeito habitual, Victinias concorda. Afinal, ela é uma deusa, e ele foi trazido a este mundo especificamente para cumprir seu papel. Masaru olha para ela, irritado com um tom arrogante, mas percebe o sorriso caloroso em seu rosto. Ele costumava achar que ela era apenas uma deusa inútil, mas agora se pega pensando que ela é, na verdade, uma deusa legal. Ao ouvir o elogio, ela sorri novamente. A cena deixa Masaru feliz e lhe dá energia renovada para voltar ao trabalho. Ele se despede dela enquanto retoma suas tarefas. Victinias olha para a lua com um sorriso satisfeito no rosto. 3 dias se passaram e Masaru fica ocupado ensinando, compartilhando e espalhando o que sabe. Enquanto isso, seu tempo livre é dedicado à preparação para a batalha. Finalmente, chega o dia do duelo com Lancelot. Masaru vai até a arena e se surpreende ao ver tantas pessoas entrando. Ele vai até a sala de espera, onde Lancelot está, para perguntar sobre isso. Lancelot fica impressionado que seu oponente realmente tenha aparecido. Masaru diz que nunca esperou ser o centro das atenções no meio de um festival. Lancelot explica que seus subordinados só querem vê-lo usar a espada, então ele olha com interesse para a espada recém-forjada, e pergunta se há uma para ele também. Masaru responde que ninguém distribui lâminas personalizadas para um duelo. Lancelot então tira uma grande espada negra, dizendo que aproveitará o duelo ao máximo. Masaru percebe que ela foi forjada com minério mais resistente, mas o trabalho de fabricação é semelhante ao da lâmina anterior. Lancelot pergunta sobre a arma de Masaru. Masaru desembainha sua espada nova. Lancelot sorri e diz que, quando vencer, aquela espada será o assunto da noite. Masaru sorri de volta e diz que tentará se conter o máximo possível. Lancelot comenta que a última pessoa que ousou falar assim com ele aprendeu da pior maneira. E isso deixa Masaru nervoso, e ele pergunta se Lancelot já perdeu alguma vez. O cavaleiro sorri e responde que não mais. Masaru diz que toda a sua preocupação cuidadosa pode ter sido inútil. Lancelot lembra que Masaru já derrotou sozinho uma horda de goblins, algo que poucos conseguem fazer. Ele acrescenta que quer que o oponente lute com tudo o que tem. Masaru sorri para mostrar que entendeu. Os dois caminham juntos para fora da sala e entram na arena, sendo recebidos por aplausos e gritos de enorme multidão. Masaru olha ao redor, um pouco sobrecarregado, e vê a mensageira sentada em uma área mais elegante. Ela sorri para ele enquanto os dois lutadores se posicionam. O anunciador declara que a batalha pode começar. O árbitro explica que a luta será em um único round, e o vencedor leva tudo. A multidão observa com expectativa. A vitória será decidida quando um dos lutadores se render ou não puder mais lutar. Por fim, eles são instruídos a lutar com honra, e o confronto começa. A mensageira pergunta a um ajudante o que ele acha da luta até o momento. Ele a chama de Senhor, um título que ela não gosta. Ela comenta que Masaru nem parece um guerreiro. Ele supõe que ele tem algum truque escondido e que a luta dependerá disso. Os dois continuam trocando golpes de espada. Lancelot diz que não esperava que um humano pudesse igualar sua força. Masaru pergunta se isso significa que podem concordar que ele venceu. Lancelot ri e faz um golpe diferente, forçando Masaru a recuar. Ele usa o pé para derrubar o ferreiro do equilíbrio. Masaru cai para trás enquanto Lancelot avança. Ele vê a espada do cavaleiro descendo e desvia no último momento.
Com medo no rosto, pergunta se Lancelot está tentando matá-lo. Lancelot deduz que, pela postura dele, ele deve ter algum treinamento. Ele continua tentando atacar, dizendo que as técnicas do jovem são grosseiras. Masaru bloqueia um golpe com o punho da espada. Lancelot o elogia, mas continua no ataque. Enquanto Masaru tenta desesperadamente evitar cada golpe, percebe que o combate real é muito diferente. Ele lembra que Victinius disse que ele poderia enfrentar um reino inteiro, mas do jeito que está lutando agora, isso parece impossível. No entanto, ele já confirmou o que precisava para seu plano. Decide que é hora de fazer seu melhor movimento. A experiência que ganhou no interior, tudo o que aprendeu e todas as lições dos artesãos são colocadas em prática. Ele levanta a mão e ativa a habilidade Caixa de Itens, o espaço de armazenamento. Lancelot se prepara para um ataque, mas em vez disso, grandes troncos caem na arena. O cavaleiro fica surpreso. Não havia relatos de Masaru possuir uma habilidade rara. Ele ainda não entende o que o ferreiro está pensando. Será que pretende usar os troncos como apoio? Lancelot fica no centro dos destroços. Masaru vê sua chance. Ele usa uma ativação múltipla de habilidades e conjura marcenaria e arquitetura. Os pedaços de madeira se transformam em várias máquinas de cerco, com ariete apontando para Lancelot. Lancelot fica atônito ao se ver cercado por armas de cerco. Masaru fica satisfeito, pois uma vantagem das habilidades de criação é poder construir o que imagina. No entanto, com seu nível atual de mana, ainda só consegue fazer ferramentas básicas. Ele espera que um ataque múltiplo funcione. Lancelot finalmente entende o movimento escondido. Ele balança a espada em golpes amplos, destruindo as máquinas. A mensageira observa com curiosidade. Lancelot, porém, fica desapontado se aquilo for tudo. Ele percebe que Masaru tenta manter a distância para criar mais itens, então decide acabar com isso em um único avanço decisivo. A mensageira fica preocupada e se levanta. Lancelot avança para encerrar a luta, mas se surpreende ao ver que Masaru agora tem uma besta gigante. Ele percebe que esse era o plano do ferreiro desde o início. Ele deve tê-la construído antes. E agora Lancelot está preso. A flecha é disparada, e o cavaleiro sabe que não pode desviar. Ele levanta a espada e enfrenta o projétil diretamente. O impacto é enorme, e Lancelot luta com toda a sua força. Finalmente, consegue desviar a flecha com a espada, impressionando o público. Porém, ele fica exausto com o esforço e percebe que Masaru aproveita a oportunidade para avançar. Lancelot está cansado demais para se defender. Mal consegue mover o braço. Ainda assim, acredita que pode vencer se travar a arma de Masaru e o imobilizar. Ele levanta a espada apenas o suficiente para bloquear o ataque. Para sua surpresa, a grande espada se parte com impacto e se despedaça. O orgulhoso cavaleiro cai no chão, indefeso, enquanto Masaru permanece de pé, vitorioso. Lancelot percebe que esse era o plano de Masaru desde o início. Masaru tinha certeza de que sua lâmina conseguiria cortar a grande espada. Ele sorri e diz que só ganhou confiança depois de ver uma lasca na espada de Lancelot. Na verdade, ele havia testado antes com a espada que Lancelot lhe emprestou, mas como era feita de material diferente da usada no duelo, ainda era uma aposta. Por isso, precisou ganhar tempo e garantir que Lancelot recebesse o golpe. Foi para isso que usou os arietes e a besta gigante. Masaru admite que nunca imaginou que Lancelot cortaria a flecha em vez de desviar. No entanto, isso fez ficar parado por tempo suficiente para que Masaru preparasse o ataque final. Lancelot fica impressionado que o ferreiro o tenha desafiado não com habilidade de espada, mas com habilidade de criação. Masaru diz que é tudo o que ele pode fazer. Ao ativar sua habilidade de armazenamento, ele tira uma espada nova e explica que não poderia entregá-la antes do duelo. Ele a ergue e oferece a Lancelot, chamando-a de um símbolo de gratidão. Lancelot fica sem palavras. Masaru também admite que agora não teria chance contra o cavaleiro. Lancelot balança a nova espada algumas vezes para testá-la, parecendo genuinamente feliz e agradecido. Ele diz a Masaru que vive para lutar. Cada batalha é emocionante, independente da arma, e cada duelo lhe ensina algo novo e o lembra do motivo de estar vivo. Como resultado, pessoas com a mesma mentalidade se reuniram ao redor dele, e isso fez com que continuasse brandindo sua espada cada vez mais. Com o tempo, ele olhou para trás e percebeu que ninguém conseguia se igualar a ele. Ele acrescenta que é estranho, porque quanto mais forte ficava, menos realmente lutava. Antes que percebesse, estava administrando uma organização inteira e preso a campanhas do invasão. Por isso, o dia de hoje foi tão revigorante. Ele não se divertia assim havia muito tempo. Então diz a Masaru para não afirmar que não pode vencer só porque ele deu uma espada nova. Vencer uma luta significa crescimento, e isso quer dizer que Lancelot também crescerá. Lancelot diz que da próxima vez, Masaru deverá derrotar o Lancelot do futuro, que será ainda mais forte. E acrescenta que está ansioso para a revanche. Masaru diz que preferia não lutar novamente, mas reconhece que eles ainda cruzarão espadas. Lancelot então declara Masaru vencedor diante da multidão. Ele acrescenta que cumprirão a promessa e proclama que os homens-fera escravizados irão estar livres a partir daquele dia. Mais tarde naquela noite, na taverna do Distrito dos Cavaleiros, os convidados aproveitam a refeição. Um homem chamado Elan comenta que nunca imaginou que uma habilidade de produção pudesse brilhar tanto em batalha. Ele pergunta a Koki se já pensou em treinar com um carpinteiro. É o Danri, e diz que Masaru possui muitas habilidades. Koki continua elogiando Masaru, mas Elan fica nervoso ao perceber que Lancelot está bem atrás dele.
Ouvindo tudo, eles se viram assustados ao ver o cavaleiro e ficam tensos. Porém, Lancelot pede que se acalmem, explicando que ele está ali para conversar. Ele pergunta se foram eles que trouxeram Masaru para a cidade, dizendo que o Masaru que enfrentou e o Masaru descrito nos relatórios parecem pessoas diferentes. Ele pede que contem tudo o que sabem sobre o ferreiro. Algum tempo depois, Lancelot já foi completamente informado. O cavaleiro percebe que o jovem ferreiro está muito além de suas expectativas. Cork comenta que se aqueles atributos pertencessem a alguém entre os níveis 60 e 70, ele acreditaria. Mas Masaru está apenas no nível 16 e seus atributos rivalizam com os de Cork, que está no nível 62. Lancelot agora entende por que eles não compartilham essa informação antes. Cork sugere recrutar um talento como aquele para os cavaleiros, mas Lancelot responde que no caso de Masaru, seria mais interessante deixá-lo livre. Ele acrescenta que, embora tenham prometido uma revanche, seria uma pena cortar os laços entre eles. Lancelot começa a dar uma ordem, mas antes de terminar a mensageira chega. Ela diz que ele só quer um motivo para ficar de olho em Masaru. Lancelot se surpreende e pergunta por que ela está ali. Ela responde que acabou sendo envolvida no trabalho de mensageira e comenta que há muitas pessoas talentosas sem função. Então descobrimos que Lancelot é seu tio. Alguns dias depois, Masaru está na entrada principal do salão do conselho, perguntando se finalmente pode voltar para casa. Agora que os Homens-Fera estão livres, Lancelot sai e diz que está tudo bem. As reformas já mostraram resultados e, quando os Homens-Fera se reúnem, enviarão uma mensagem para a vila deles. Masaru diz que entende, mas pergunta por que o cavaleiro está cheio de hematomas e com quem brigou. Lancelot responde que não pôde revidar. Alguém o chuta por trás e diz que foi ela quem deu o primeiro soco. Masaru se surpreende ao ver que é a mensageira. Lancelot explica que ela é sua sobrinha. Ela se chama Del, tão temperamental quanto ele. Del diz que está feliz em conhecê-lo e que fará o possível para ser útil, já que irá acompanhá-lo naquele dia. Masaru fica confuso, pois não sabia que ela iria junto. Lancelot explica que Del quer conhecer mais do mundo e ele está preocupado, já que é perigoso para uma mulher viajar sozinha. Masaru pensa que quando os Homens-Fera voltarem, precisarão de mais gente para expandir a vila. Mas uma vila remota não é um lugar para alguém da cidade viver. Del insiste que ficará bem e se aproxima dele, dizendo que isso parece divertido. Masaru ri e percebe que o sangue de Lancelot realmente corre nas veias dela. Ele concorda que se ela ajudar, não haverá problema, mas avisa o tio dela para se preparar, pois pode levar anos até voltarem. Isso surpreende Lancelot, que pergunta o que Masaru quer dizer. Masaru explica que desenvolverão um assentamento até transformá-lo em uma cidade de verdade, para torná-lo seguro para os Homens-Fera. Lancelot hesita, mas Del está decidida e pede que ele não impeça. O cavaleiro, cansado, cede e pede a Masaru que a proteja, o que faz Del reclamar que ele está sendo super protetor. O rosto de Lancelot então suaviza enquanto se despede. Masaru promete que quando tudo se estabilizar ou se a situação ficar difícil, ele voltará, acenando para os cavaleiros enquanto ele e Del partem. Masaru reflete sobre como sua jornada acabou sendo mais longa do que esperava. Ainda assim, conseguiu resolver os problemas e garantir muitos recursos. Ele e Del viajam por vários lugares, acampando à noite e apreciando a paisagem, até finalmente chegarem ao destino. Masaru fica satisfeito por agora ter uma aliada poderosa ao seu lado. Ele cumprimenta o povo coelho e passa algum tempo atualizando todos sobre o que aconteceu. Sabendo que também precisarão decidir o próximo passo, ele se sente feliz por estar de volta e quer apenas aproveitar o reencontro. Victinias observa tudo enquanto toma chá, sorrindo satisfeita, enquanto surge a mensagem de que o bônus do desenvolvimento do mundo foi concedido. Masaru conversa com o chefe sobre a possibilidade de deixarem de lado o ressentimento contra os humanos no futuro. O chefe teme que agora que a tecnologia de Masaru está impulsionando o avanço humano, eles possam se tornar ainda mais perigosos. Masaru tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação, pois já conversou com o comandante deles. Ele sugere que se concentrem em expandir o assentamento, agora que muitos Homens-Fera estão livres, e se levanta para declarar sua visão. Ele quer construir uma cidade dos Homens-Fera. Na manhã seguinte, Mai e Del acordam Masaru em sua tenda. As duas reclamam que ele ainda não está pronto, especialmente porque foi ele quem disse que faria um grande anúncio. Elas saem primeiro, mas pedem que ele não se atrase para o local do anúncio. Masaru ainda está sonolento e primeiro verifica sua tela de status para revisar as habilidades que pode usar na construção da cidade. Ele se surpreende ao ver uma nova mensagem. Ao abri-la, descobre que Hera, irmã de Victinias, escreveu para ele. Ele foi recompensado com mais habilidades por suas contribuições ao mundo, e ela espera que ele possa torná-lo ainda melhor para futuras gerações. Com a descoberta de Hera, Masaru percebe que existe todo um panteão de deuses. Ele fica feliz ao saber que há uma deusa que parece mais responsável do que Victinias, algo que ela não gosta de ouvir. Ele conclui que se continuar realizando conquistas, receberá ainda mais melhorias em suas habilidades. Então decide dedicar um tempo para revisar todas as novas habilidades. Até que Del e Mai voltam para reclamar que ele ainda não saiu. Mais tarde, Masaru vai até o local da reunião e diz ao povo Homem-Fera que quer discutir o futuro do assentamento. Ele explica que agora que outros Homens-Fera foram libertados dos humanos, a população deles vai triplicar e será necessário melhorar
melhorar a produção de alimentos, as muralhas de proteção e outras estruturas. Ele anuncia que pretende construir uma cidade perto dali. O povo coelho pergunta se eles realmente conseguem construir uma cidade sozinhos e que tipo de cidade ele imagina. Masaru responde que garantirá que consigam e que quer uma cidade onde os homens-fera possam viver com segurança, além de felicidade e liberdade. Sua declaração faz todos sorrirem, e o povo imediatamente concorda em ajudá-lo. Masaru percebe que eles confiam nele sem questionar e se sente culpado. Em um tom sério, ele compartilha que não pode mais esconder quem é se eles continuarem confiando nele dessa forma. Ele revela que veio de outro mundo e que foi trazido para aquele por um deus. As pessoas ficam em silêncio, fazendo Masaru pensar que sua história é difícil de acreditar, mas então muitos começam a fazer perguntas sobre que tipo de mundo ele veio e que tipo de deus encontrou. Del admite que a história faz sentido, considerando como Masaru parece diferente em cultura e conhecimento. Masaru pergunta como eles conseguem acreditar nele tão rapidamente, e eles respondem que é fácil acreditar quando um deus está envolvido. Masaru percebe que uma história como a dele é facilmente aceita, em um mundo onde deuses são comuns. O chefe também diz que a confiança deles nunca irá vacilar. Ele se levantou e os protegeu, e isso deixa Masaru feliz por ver que é amado. Porém, agora as pessoas não param de pressioná-lo por mais detalhes sobre o seu mundo. Com certa irritação, Masaru acalma a multidão ansiosa, prometendo contar tudo sobre seu mundo durante o jantar. E então volta a atenção de todos para o trabalho à frente. Ele explica que precisam começar a limpar os campos e expandir as tendas. Ele atribui uma tarefa a cada pessoa. Del e Mai observam com expectativa, esperando seus próprios papéis, e ficam visivelmente irritadas quando ele hesita. Finalmente, ele pede que elas produzam cal hidratada, chamando isso de arma secreta da construção e um trabalho no qual não pode confiar mais ninguém. Uma responsabilidade que satisfaz até o orgulho de Adele. Masaru mostra o forno e as ferramentas de preparo que elas precisarão, instruindo-os a colocar conchas do mar dentro dele, adicionar lenha para baixo e acender o fogo. Ele aponta para uma caixa de folha ao lado do forno, explicando que bombeá-la empurra o ar por um tubo e injeta oxigênio na fornalha, elevando o calor a 1000 graus. Quando as garotas ficam confusas, ele esclarece que água fervendo com bolhas significa cerca de 100 graus, e argila brilhando em vermelho intenso significa cerca de 1000. Ele as incentiva a usar esse conhecimento de calor com responsabilidade e segurança, lembrando que a tecnologia pode trazer felicidade ou sofrimento, então elas devem sempre pensar antes de agir. Ele pede que tenham cuidado com as técnicas que aprendem com ele, independente de terem sucesso ou não. Mai pergunta se tudo bem falhar, e Masaru acaricia a cabeça das deusas enquanto as tranquiliza, dizendo que falhar faz parte do aprendizado e que também precisam aprender a usar a tecnologia da maneira correta. Os rostos de Del e Mai brilham com a confiança que ele depositou nelas. Masaru anuncia que devem começar a aquecer a fornalha e as guias pelos primeiros passos antes de sair para limpar o terreno da nova cidade. No local, ele constrói uma área plana com blocos no chão, ficando exausto e suado. Ele estima que levará 6 horas para a mana se recuperar e percebe que neste ritmo, nivelar todo o terreno da cidade levará dias. O pensamento de repetir um trabalho tão exaustivo o assusta, e ele começa a procurar outra solução. Seus olhos param no penhasco próximo, e ele se lembra do tempo que passou com Mai e o povo coelho abaixo dele, o que lhe dá uma ideia. Um sorriso surge em seu rosto enquanto corre até a borda do penhasco, onde vê os slimes abaixo. Masaru leva um slime para a vila, anunciando que pretende mantê-lo ali, para a preocupação de todos. O chefe questiona seu motivo, apontando que slimes são monstros. Masaru explica que quer usá-lo para processar esgoto e restos de comida, além de estudar sua natureza. Ele menciona ter visto documentos e registros afirmando que alguns monstros podem coexistir com humanos e acredita que eles possam ser usados como recursos, assim como madeira ou pedra. Em particular, Masaru não menciona sua ideia de construir banheiros usando slime. O chefe fica impressionado com o conceito de utilizar monstros como recurso. Masaru explica que quer observar quanto o slime consegue consumir e estabelecer métodos seguros de manuseio. E também compartilha seu plano adicional de criar lagartos gigantes para resolver a situação de comida. Depois de considerar a proposta, o chefe concorda em deixar Masaru manter o slime na vila, deixando-o feliz. Nos dias seguintes, Masaru estuda o slime e descobre que ele não consegue subir mais alto do que a própria altura do corpo. Ele experimenta alimentá-lo com grama e madeira, observando que o slime lentamente absorve e dissolve esses materiais. Após vários dias com a mesma dieta, ele percebe que, embora continue comendo e digerindo, parece estar cansado desses materiais. Com base nesses resultados, ele conclui que o slime não deve ter problemas para digerir restos de comida. Um dia, uma pessoa do povo coelho avisa Masaru que o slime não está se movendo. Preocupado, Masaru corre até o seu animal e o pega, encontrando-o encolhido e rígido. Ele percebe que ficou seco demais e precisa de água. Depois de colocá-lo em um lago, a pequena criatura revive mais tarde, e o povo coelho traz mais slimes para experimentos de criação em larga escala. A partir de todas as observações, Masaru forma uma hipótese. Os slimes são um mecanismo de autolimpeza do mundo, baseado em sua descoberta de que eles decompõem apenas impurezas na água suja. Através de seu slime de estimação,
Masaru sente a alegria da descoberta. Um dia, Mai pergunta se pode ter um slime como animal de estimação. Masaru hesita, tentando explicar que slimes, embora úteis, ainda são monstros potencialmente perigosos. Relutantemente, ele diz que ela não pode ficar com um. Mais tarde, Masaru informa ao chefe que precisa deixar a vila novamente, pois calculou que logo ficarão sem madeira e outros materiais. O chefe concorda e até oferece ajuda adicional se necessário. Masaru conta ao chefe que pediu a equipe de coleta para reunir mudas de árvores e sementes, pois precisam plantá-las. Ele explica que, embora árvores levem anos para crescer, podem ser cortadas em um instante. Então precisam se preparar para o futuro retribuído à floresta e às montanhas para manter um ambiente rico. Como são eles que usam a madeira, o chefe e Del ficam impressionados com o fato de ele sempre pensar vários passos à frente. Masaru os instrui a focar em árvores frutíferas e cultivá-las até a altura da cintura na vila antes de plantá-las nas montanhas. O chefe pergunta quando Masaru partirá, e Masaru responde que sairá assim que estiver pronto, deixando claro que irá sozinho, mesmo sabendo que Del planeja acompanhá-lo na manhã seguinte. Mai e Del encontram Masaru na saída da vila para viajar com ele. Mai defende sua necessidade de ir por causa de seu conhecimento sobre ervas e plantas, enquanto Del insiste que não ficará para trás enquanto pode ampliar seus horizontes com ele. As duas se unem e declaram que irão mesmo que ele diga não. Masaru concorda relutantemente, com a condição de que sigam suas instruções enquanto caminham pela floresta. Masaru explica que a tarefa deles não é apenas coletar madeira, mas também pedra e outros materiais, especialmente sementes e mudas que possam comer ou usar como remédio, e enfatiza que seu desejo é cultivá-las, já que precisam viver uma harmonia com a natureza, não importa o custo. Quando as garotas perguntam por que ele pensa assim, ele explica que, em seu mundo, os humanos se desenvolveram tanto que muitos seres vivos foram extintos. Isso lhe ensinou que não é bom para os humanos se tornarem poderosos demais, e que em sua segunda chance de vida, quer viver como se tudo fosse precioso para este mundo. As garotas o chamam de cafona, mas sentem alegria ao vê-lo manter este ideal, ficando apenas animadas para descobrir coisas novas na jornada. Mais tarde, Del reúne pilhas de toras enormes e percebe que Masaru desapareceu de vista. Mai informa que Masaru foi para outro lugar, fazendo Del se perguntar até onde ele está disposto a ir para cortar madeira. Mai então ouve o som de uma espada sendo balançada à distância com suas orelhas de coelho, e elas caminham até o som, onde vem Masaru decapitando um monstro gigante, cuja cabeça voa do corpo em direção a Del. Del segura a cabeça com as mãos, congelando de nojo, e mais tarde, com o corpo cheio de hematomas por causa dos golpes de retaliação de Del, Masaru pede desculpas e explica que o monstro gigante o atacou. Mai, impressionada, identifica a criatura como um verme, e Masaru informa que existem criaturas semelhantes em seu mundo, que enriquecem o solo e ajudam as plantas a crescer. Sem notar buracos próximos que indicam escavação, Masaru fica confuso. Mas Del explica que o verme usa magia da terra para se mover no subsolo sem deixar buraco. Intrigado com a ideia de magia usando vermes, Mai acrescenta que já ouviu dizer que eles podem ser usados para fabricar arcos de alta qualidade, com seus tendões elásticos e resistentes servindo como cordas de arco e material para armaduras. Masaru pergunta se isso significa que as pessoas podem ir até a floresta caçar vermes, mas Del duvida, já que muito pouco consegue derrotar um. As duas garotas ficam olhando para Masaru como se ele fosse estranho. Enquanto isso, Mei comenta alegremente que não é surpreendente seu irmão mais velho derrotar um monstro gigante. Masaru pensa em como usar o verme como material e se a caça pode se tornar algo rotineiro. Isso leva Mai a contar que o povo coelho caça monstros como lagartos gigantes e come pássaros chamados Hollow, com Hollow se oferecendo para escutar o pássaro com suas orelhas. Em vez disso, ela ouve o som de uma besta feroz e fica completamente apavorada. Ela começa a gritar e chorar, perguntando o que houve, mas ela continua chorando, e Masaru se lembra de como ela estava assustada quando se conheceram, percebendo que agora ela está ainda mais apavorada. Mai o agarra, implorando que ele não vá procurar o monstro. Entre lágrimas, avisa que ele vai morrer se lutar contra ele. Masaru a tranquiliza, dizendo que não vai lutar, mas que ainda precisa ver a criatura para saber com o que estão lidando. Mai o faz prometer que voltará imediatamente, e depois de que ele concorda, aponta em direção ao som. Masaru corre até lá e se esconde atrás de uma árvore para não ser visto pelo monstro, onde avista um urso de 4 braços comendo um cavalo roxo gigante, uma visão que abala até o poderoso Masaru. Ele se esconde com medo enquanto observa o urso continuar devorando a presa até finalmente ir embora, deixando-o aliviado. Ele reflete que nunca viu um monstro como aquele antes. Examinando o corpo do cavalo, ele percebe que é anormalmente enorme, com 6 patas, e o avalia como um cavalo de savana de assalto. Uma espécie mutante que evoluiu de um cavalo que acumulou uma quantidade anormal de poder mágico, fazendo-se perguntar de onde veio essa fonte de poder. Ele então pensa no que pode aprender sobre o urso, mas de repente uma gota d'água cai em seu nariz. Um segundo depois começa a chover, e ele percebe que ele e as garotas precisam voltar à vila para avisar o chefe sobre o urso. Eles voltam rapidamente, e o chefe diz a Masaru que eles encontraram o urso demônio, e explicando que assim como o cavalo gigante, ele sofreu mutação por causa do mana e aparece a cada poucos anos. Sua força e comportamento são
são comparáveis à de um desastre natural. O chefe expressa alívio por a sorte estar do lado deles, já que o urso provavelmente sentiu a aproximação da chuva. Del demonstra medo de que o urso volte, mas o chefe a tranquiliza, dizendo que já é a estação chuvosa, quando o urso demônio se torna menos ativo, descrevendo as terras baixas inundadas e os campos transformados em um vasto lago. Inspirado, Masaru pergunta se o ambiente alagado significa que criaturas aquáticas vão migrar para a área. O chefe confirma que criaturas aquáticas ficam mais ativas. Masaru se levanta para sair, fazendo o chefe pensar que ele pretende encontrar e lutar contra um urso. Mas Masaru exclama que já está cansado de comida repetitiva e quer coletar criaturas aquáticas enquanto tem oportunidade, saindo apressado. Ele vê os campos da floresta agora cheios de poças de água e fica animado enquanto caminha. Quase tropeça ao olhar para uma poça e suspeitar de algo que parece tentar puxá-lo de repente. Um caranguejo verde gigante surge da água e tenta agarrar Masaru com a garra, mas Masaru segura a garra sem esforço e levanta a criatura. Ele puxa uma corda de seu armazenamento espacial e amarra o caranguejo para que não se mova. Usando sua habilidade de avaliação, identifica a criatura como um caranguejo azul que fica verde esmeralda brilhante quando molhado. Masaru se sente sortudo por estar em um lugar onde pode encontrar criaturas aquáticas tão facilmente e fica animado com quantas mais poderá descobrir. Ele passa a capturar várias criaturas, desde musgo verde, lagostins e sapos venenosos até uma piton furtiva. Depois de reunir o que consegue, ele baba ao imaginar a vila finalmente tendo algo para comer. Victinias aparece de repente atrás dele, assustando-o. Masaru pergunta o que ela está fazendo fora de um dia chuvoso, e ela revela que não pode se molhar graças à sua barreira divina. Ela explica que apareceu por curiosidade sobre o motivo de ele estar caçando criaturas aquáticas de repente. Masaru percebe que a deusa nunca comeu frutos do mar antes. Orgulhoso, ele diz que esses são ingredientes que não podia ignorar. Curiosa, Victinias pergunta se eles são realmente bons. Vendo o interesse dela, Masaru pega sua mão para levá-la a algum lugar onde possam fazer o lanche. Ele constrói um abrigo temporário para protegê-los da chuva. Depois tira o caranguejo azul do armazenamento e sugere que experimentem. Victinias fica desconfiada de comer aquilo, então Masaru pede que ela se sente enquanto prepara o lanche. Enquanto a deusa o observa preparar os utensílios da cozinha, com o cabelo molhado pela chuva. Ela pega uma toalha e coloca gentilmente na cabeça dele, secando-o e pedindo que não se mova para que possa terminar. Masaru comenta que nunca soube que ela podia ser tão gentil, fazendo Victinias bater levemente nela com a toalha, corando enquanto manda ele ficar quieto perto do fogo para se aquecer. Ela acrescenta que ele deve considerar isso uma recompensa por trabalhar tanto na vila de cidade costeira. Eles continuam em silêncio confortável, ambos corando e trocando olhares discretos. Masaru coloca um prato de caranguejo cozido na mesa, e Victinias admite que parece melhor do que esperava. Masaru, ainda sem jeito por causa da toalha, só consegue responder com um quieto certo. Victinias tenta puxar a casca de uma perna, mas é difícil demais. Masaru mostra o truque, puxando o membro na horizontal para que a carne deslize para fora. Depois de tentar sozinha, Victinias dá uma mordida, e seu rosto se ilumina com um sabor delicioso. Ela elogia o equilíbrio perfeito entre o sabor rico e o doce. Eles trocam um olhar constrangido antes de voltar a comer. Depois de satisfeita, Victinias pergunta quando poderá levar um caranguejo para sua irmã Hera. Masaru lembra que ela está falando da deusa que lhe enviou uma mensagem antes. Ele oferece o caranguejo restante, mas avisa que não ficará tão bom frio. Victinias o elogia novamente por sua habilidade de fazer qualquer coisa, dizendo que nunca se cansa de vê-lo cozinhar, criar ferramentas e forjar espadas. Masaru lembra que foi ela quem lhe deu essas habilidades, mas Victinias esclarece que está impressionada com o conhecimento e as ideias que tornam especial a forma como ele usa. Ele explica que trabalhou em um home center, onde precisava saber fazer de tudo, um grande central rural aberto desde cedo até tarde da noite, abrindo especialmente cedo na época de plantio para atender os fazendeiros. Ele descreve como estudou o manuseio e preparo de mudas de flores, árvores e vegetais, listando a variedade de habilidades necessárias, incluindo explicar tudo aos clientes, e reclama do estresse de ter que fazer tudo o que o gerente mandava, especialmente quando faltavam funcionários. Victinias percebe pela expressão aflita dele que sua vida foi difícil, mas diz que é ótimo que todas essas habilidades estejam sendo úteis agora. Masaru lamenta que eles precisam lidar com o urso demônio antes de continuar construindo a cidade para o povo fera, admitindo que saiu para procurar ingredientes em parte como desculpa para fugir de seus problemas. Entristecida, Victinias se levanta e diz que nunca permitirá que ele fuja, acrescentando que ele fez tanto por este mundo que ela odeia vê-lo em um momento de fraqueza. Ele sorri e pergunta o que ela fará se ele tentar fugir, e ela responde que nunca o perdoaria. Masaru ri da tentativa dela de parecer séria, deixando a deusa envergonhada. Então diz que não pode ser covarde se uma deusa diz isso, pedindo que ela se sente e observe enquanto ele cuida do urso demônio. Masaru retorna à vila, onde o povo coelho relata que o muro na entrada está quase pronto. Ao inspecionar o trabalho, ele fica satisfeito com a estabilidade e com o fato de que começa a parecer uma fortaleza formidável, encorajando todos a continuarem um bom trabalho enquanto observa os preparativos para protegê-los do urso demônio.
Masaru sente que estão progredindo bem, embora deseje ter mais tempo para subir de nível naquela noite enquanto revisa sua habilidade. Ele fica decepcionado porque a maioria de suas novas habilidades não está relacionada ao combate. Ele diz a Mai que eles precisam de mais poder de ataque para enfrentar o urso demônio, e ela pergunta se ele quer dizer magia de fogo. Lembrando que o povo raposa é habilidoso em magia, e se perguntando se alguém dos que estão voltando pode ser um usuário de magia. Masaru considera pedir a Lancelot para encontrar alguém do povo raposa que possa ensiná-lo, mas Del interrompe dizendo que pessoas fera com aptidão mágica são raras. Refletindo sobre isso, Masaru percebe que não viu ninguém usar magia desde que chegou a este mundo e pergunta a Del quantas pessoas na cidade podem usá-la. Ela só consegue pensar em uma ou duas, ficando irritada ao lembrar que Victinias descreveu um mundo onde espada e magia se enfrentam. De repente, Masaru ouve um som e verifica sua tela de status, descobrindo uma nova mensagem. Del e Mai ficam impressionadas ao ver uma tela de status pela primeira vez. Masaru explica que foi a deusa quem lhe deu aquilo, admitindo que também achou muito legal. Ele lê a mensagem de Hera, que explica que esse mundo ainda está desenvolvendo a magia e a ciência. Enquanto alguns monstros usam magia como uma característica natural, humanos, homens-fera, demônios e anões ainda não decifraram seus princípios, e ela diz esperar que Masaru ajude a desenvolver a magia neste mundo. Intrigada com a expectativa de ele espalhar magia, Del pergunta se ele sequer consegue usá-la, e ele responde casualmente que só pode usar magia de cura. A declaração deixa as duas garotas olhando para ele com espanto. Masaru se pergunta se a deusa quer que ele ensine magia, preocupado por não entender seus princípios o suficiente para isso. Então ele percebe o que deve fazer, construir um lugar de aprendizado. Ele declara que precisa abrir uma escola. Masaru explica para Mai e Adelina que uma escola em seu mundo é um lugar para aprender conhecimento. Adelina imagina que o mundo dele deve ser cheio de conhecimento e tecnologia muito além do deles. Masaru tira um celular de seu armazenamento espacial e mostra com orgulho como exemplo da tecnologia de seu mundo. As garotas não conseguem entender como aquela coisa pode ser motivo de orgulho. Masaru liga o celular e surpreende ao ver que ele ainda funciona. Ele se pergunta se isso significa que o tempo para dentro do armazenamento espacial. Ele diz às garotas que o aparelho permite falar com pessoas da Terra distante. Ele continua dizendo que o celular pode tirar fotos, gravar vídeos e reproduzir dezenas de milhares de músicas, deixando as garotas ainda mais impressionadas. Ele demonstra tirando umas fotos delas juntas, tocando música, jogando videogame e usando a calculadora para mostrar como contar números. Quando percebe, já é noite, e ele nota que passou o dia se divertindo com o celular. Ele volta a pensar em como poderá ensinar magia sem conhecer seus detalhes e se pergunta por que a deusa Hera quer que ele faça isso. Pensar nas deusas lhe dá uma ideia. De forma travessa, ele pergunta em voz alta como a magia funciona. Como esperado, Victinias aparece por um portal para explicar. A deusa então percebe que foi enganada para ser invocada. Victinias explica que a magia de cura é diferente das outras e que ele só realizou magia uma vez, quando desferiu um golpe final contra Lancelot no torneio. Ela explica que, inconscientemente, ele envolveu sua espada com magia, tornando-a mais forte. Masaru lembra de quando achou que usou magia em si mesmo e em bandidos, mas Victinias garante que aquilo foi apenas uso de habilidades. Ela explica que os deuses concedem habilidades e que elas se manifestam de acordo com a forma como usuários imagina. Ela diz que Masaru usa suas habilidades com base em seu conhecimento de construção e jogos. Ela explica que a verdadeira magia de cura exige conhecimento médico e que a recuperação leva tempo. Mesmo assim, Masaru percebe que é por isso que todas as suas habilidades estão ligadas ao seu conhecimento. Ele pergunta como pode usar magia como fez no duelo. Victinias lembra que ele consegue sentir a magia fluindo pelo corpo quando usa uma habilidade e que já ficou sem mana uma vez. Ela aconselha que ele imagine a mana como uma fonte de energia, deixando fluir enquanto visualiza o fenômeno que deseja criar, amplificando e manifestando isso. Depois da explicação, Masaru fica confiante de que pode conseguir. Ele pergunta se está tudo bem ela explicar tanto, já que isso poderia ser considerado uma grande interferência. Victinias diz que está tudo bem, mas sua expressão preocupada mostra que ela teme levar uma bronca de Hera. Masaru sorri e diz que ela não consegue parar de se preocupar com ele. A deusa dá um soco leve nele por sua arrogância e manda que não abuse da sorte. Com o rosto envergonhado, ela admite que só está ajudando Hera. Masaru sorri e elogia ela por ser uma boa irmã mais velha. Depois de conversar com Victinias, Masaru adiciona o estudo de magia à sua rotina diária. Enquanto isso, a vida na vila volta ao normal. Agora que as defesas antiaéreas estão completas, Masaru sente que perderam muito tempo, já que o urso demônio nem apareceu. Del diz que o urso não aparecer é o melhor resultado, mas Masaru diz que ainda se preocupa, dizendo que isso só significa que ele pode aparecer no próximo ano, mas acha que o mais importante é a vida estar segura. O chefe concorda e diz que pelo menos ganharam flechas, que são úteis com a experiência.
Masaru lembra que são as flechas que ele fez, as quais adicionou farpas. Ele sorri com orgulho ao pensar em como as farpas são difíceis de remover e como estão cobertas de veneno. O chefe diz que o esquadrão de caça adora flechas e mostra eles treinando no campo de tiro. Masaru lembra de que os arcos são feitos de árvore monstro. Ele pergunta como os arcos com cordas feitas de tendão de verme estão funcionando. O esquadrão fica em silêncio constrangido, sem saber o que dizer. Eles explicam que as cordas são muito fortes, mas até os moradores mais fortes não conseguem puxá-las corretamente, então acabam não sendo usadas. Um dos caçadores pede para Masaru demonstrar. Masaru pega o arco, mira e dispara com extrema velocidade. A flecha voa tão rápido que destrói o alvo e perfura a árvore atrás dele. Masaru percebe que acidentalmente revestiu a flecha com magia de reforço. Ele tenta não se preocupar, dizendo que assim mesmo a flecha deve parar em algum momento. Então eles ouvem um grito de uma besta selvagem. A torre de vigia soa o alarme, anunciando movimentos perto de um penhasco norte. Eles declaram o aparecimento de um urso demônio. Todos começam a se preparar para evacuar. Masaru tenta justificar o disparo dizendo que foi um acidente. O chefe tenta manter a calma e lembra que eles se prepararam para isso. Ele diz a Masaru que conseguem lidar com a situação. Masaru concorda e pede que o chefe coordene a evacuação enquanto ele instrui os outros lutadores a irem para suas posições. Ele ordena que os esquadrões de caça o sigam para enfrentar o urso demônio. Del e Mai ficam preocupadas com Masaru, mas ele acaricia a cabeça delas e diz que a vila está na mão delas. Masaru então lidera o esquadrão de caça enquanto corre em direção ao perigo. Del garante a Mai que Masaru ficará bem, e a garota coelho responde que acredita que o seu irmão mais velho ficará bem. As duas ficam firmes e gritam para Masaru dar o seu melhor. Enquanto isso, Masaru se esconde atrás das árvores e arbustos, observando o urso demônio destruir as árvores. Ele fica nervoso ao ver o urso, agora ferido no olho enquanto é extremamente furioso. Ele sinaliza para o esquadrão de caça posicionado no penhasco acima se preparar. Masaru planeja atrair o urso demônio diretamente para baixo do penhasco para que os caçadores possam atirar de cima. Ele diz a si mesmo que se falharem em atrair o urso para o lugar certo, isso significará sua morte e a destruição da vila. Masaru levanta as mãos, sinalizando para os arqueiros mirarem. Eles disparam, prendendo o urso em uma chuva de flechas. Enquanto o urso está distraído, Masaru golpeia, mas a besta não parece sentir o ataque. Ele olha diretamente para Masaru. Masaru então corre, tentando atrair o urso em sua direção. O monstro o alcança rapidamente, e Masaru bloqueia seus ataques rápidos com a espada, ficando sobrecarregado. Quando as garras estão prestes a atingi-lo, o urso de repente se contorce de dor e para de atacar. Masaru percebe que o veneno das flechas está fazendo efeito. Aliviado, ele percebe que está funcionando melhor do que esperava. Os arqueiros disparam outra sequência de flechas, e Masaru corre o mais rápido que pode enquanto o urso está distraído. O urso suporta a chuva de flechas até finalmente cair. O esquadrão de caça comemora a vitória. Masaru se aproxima do urso, incrédulo por realmente terem vencido, e verifica sua janela de status para ver sua experiência aumentando, ficando feliz ao perceber que subiu muitos níveis. Ele pensa que agora podem voltar para casa em paz. Masaru observa o rosto do urso mais de perto e percebe que as marcas na pelagem são diferentes do urso que viu antes. Ele avisa um dos membros do esquadrão de caça para não se aproximar. No momento em que diz que aquele não é o urso que encontrou originalmente, não percebe que outro urso demônio já está atrás dele. Os outros gritam de medo pela segurança de Masaru. Ele é atingido pela pata do urso demônio, tendo as costelas esmagadas pelo impacto. A força do golpe o lança para longe, quebrando várias árvores em seu caminho. Ofegante, ele tenta se levantar e olha para o próprio lado do corpo. Sua armadura está quebrada, e a pele por baixo está vermelha escura e inchada. O urso se aproxima cada vez mais. Masaru tenta se levantar, mas a dor do ferimento é intensa demais. O urso empurra várias árvores para o lado enquanto avança, e um arqueiro dispara uma flecha. Mas o urso a pega com a própria pata. Em seguida, volta sua atenção para o povo coelho no penhasco acima. Aproveitando a distração, Masaru pega seu arco e dispara, ferindo uma das patas do urso. Ele sorri de forma desafiadora e diz ao urso que ainda pode lutar. O esquadrão de caça observa em horror, certo de que Masaru está prestes a morrer. Masaru se levanta lentamente, canalizando magia de cura em seus ferimentos enquanto avança cambaleando. Ele corre o mais rápido que seu corpo permite, convencido de que ainda tem uma chance se conseguir chegar a um certo lugar. Mas o urso o alcança antes que ele vá longe e o atinge repetidas vezes. Masaru luta para continuar se movendo até ficar encurralado. Sua força está quase no fim, ele sente sua magia de cura falhar e não consegue se concentrar o suficiente para mantê-la. Com o urso diante dele, acredita que seu fim chegou. Masaru se arrepende de morrer justamente quando encontrou pessoas que quer proteger. Ele fecha os olhos, aceitando o destino, ele então abre os olhos de repente. O urso está sendo atingido por uma arma corpo a corpo empunhada por Del. Cada golpe carregando um enorme poder destrutivo. A garota grita para a besta, declarando que não vai se conter contra algo que tentou matar o homem que ampliou seus horizontes. E essa história vai ficando por aqui. Eu sei que ela tá muito boa, então se vocês gostaram dela, comentem pedindo pela parte 2 e deixem um like no vídeo se ainda não tiver feito isso.